começando mais um JDcast e Ricardinho, 50 vezes! Pois é, número 50, Rafael. Nem eu acredito que a gente chegou episódio, cara. Nem eu acredito que a gente chegou nessa marca histórica dentro dessa empresa. Mas isso significa muito empenho, muito trabalho, muita pesquisa. Estamos de parabéns. Estamos de parabéns. Estamos de parabéns. Puxa vida, eu não imaginava que a gente ia chegar nisso. Resistimos bravamente a todos os intempéries que passamos. Mais de 815 seguidores, né? Depois eu vou trazer os números, né, de visualização, mas daqui a pouco estamos monetizados, galera. Precisamos melhorar. Vamos melhorar, mas para melhorar, Rafael, nós precisamos que você que está aí nos ouvindo, se inscreva no canal, curta os episódios, assista, compartilhe com todo mundo, porque todo mundo que a gente traz aqui são pessoas altamente gabaritadas, que a gente quer discutir os diversos assuntos do interesse de vocês, porque nada mais, nada menos do que a gente quer é despertar aquela sementinha para mudar a forma de todo mundo pensar aqui dentro. Exatamente, Ricardinho. E sem mais delongas, hoje nós vamos falar dos caras. Os caras do momento, Ricardinho. Mas antes eu queria mandar um beijo, vários beijos super especiais para umas pessoas que são as responsáveis por esses dois caras estarem aqui, que é a dona Brenda e a dona Amabelle, que está assistindo a gente com certeza. Um beijo pra vocês duas que cuidam desse garoto que está aqui com a gente. E uma galerinha, ó, seu Nascimento, dona Tânia, dona Valentina e seu João, ó, cuidam bem desse cara aqui, porque, ó, tem muito trampo pra esse pessoal aqui fazer, ó, eles estão mandando muito bem, viu? É isso mesmo. E vamos começar, já vamos apresentar essa mesa estrelada aí, aqui? Rafael. Tá bom, eu vou começar aqui com um caríssimo gerente que, gente, querendo ou não, o cara é figura, o cara chegou com sangue nos olhos, ele é o Adam Sandler brasileiro, eu tô falando do Abud! Obrigado. Fala, Abud, seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado. Pegar quem é Adam Sandler, né? Porque nem todo mundo conhece. Não, Tudo bem, Abud? Tudo ótimo, é um prazer imenso. Obrigado pelo convite. Imagina. Com vocês, com o Alan, pessoal do esporte técnico aí. Que você tenha muito sucesso, muita Obrigado, prosperidade, que você seja nós. muito feliz aqui. A nós, porque eu já fui da casa, retornei. E quando um vence, eu sei que todos vencem. Então isso é bom, a gente trabalhar bem no lugar que a gente gosta, com pessoas que a gente gosta e trabalhar feliz. Legal. Olha que bonitinho. Muito eu dou legal. outro fofo hoje aqui. E ó, eu queria apresentar um cara que eu curto pra cacete. A gente se dá Eu também super curto bem, ele. Que assumiu um cargo agora de extremamente desafiador aqui nessa empresa. Ele é o novo diretor do online aqui, um dos novos diretores do online, que é o Alan, que saiu da gerência do salão. Além de mudar de cargo, mudou de célula, né? Saiu do salão e veio para o online. Alan, bem-vindo finalmente. Bem-vindo, Abudi. Aqui Obrigado. Bem-vindo, ao Alan. podcast. Sucesso, e hoje, hein, meu? a nossa intenção aqui, Rafa, é justamente falar disso, né? Dessas mudanças de cargos e todos os desafios. Essa todos os responsa, ônus né? e bônus que vem com tudo isso, né? Pois é, vamos dizer assim, tem um equilíbrio das coisas aí, vocês são sangue novo, estão com tudo aí nos cargos novos de vocês, mas também tem muita responsabilidade envolvida, Nem né? tudo são flores, né? Nem tudo são flores. Exatamente. Quero agradecer vocês aí o convite, né? Eu falei com o Rafa no bate-papo do ano passado, eu tremi na base para fazer, mas um dos desejos de 2025, que era almejava um cargo de diretoria, eu consegui. Parabéns, né? Então, é verdade. Vocês aí, a gente Foi no começou bate-bola, com o pé né? direito, foi do bate-bola. É legal, foi mesmo. Eu fiquei sem jeito de falar, mas eu acabei falando e era um desejo meu. E tá realizando isso hoje, né? E aqui vim prestigiar junto com vocês, ainda mais uma edição especial aí, que é de 50 episódios. Né? Então, assim, muito obrigado aí pelo convite. Vocês são muito É um especiais. prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu tô feliz de verdade, tô com a mão aqui gelada. Mas É o eu ar-condicionado, tá frio mesmo. tô feliz de verdade por estar aqui, né? Ver aí um gerente novo vindo, né? Eu que tô tanto tempo na casa, aí a gente trabalha tanto tempo junto de outros carnavais, né? E agora tá nesse momento especial. Obrigado mesmo. Alan, toda a sorte do mundo aí pra Obrigado. você. Há pouco tempo, né, que você tá aqui, já mudou a aura, tá diferente. O pessoal tá ecoando elogios pra você, né? Dá pra ver que você tá com toda a vontade do mundo pra fazer a diferença esse ano e vai ser muito especial pra você. Tô torcendo por Os você. dois vão fazer. Os dois Os dois vão fazer. Você também, viu? Mas antes, Rafa, antes da gente começar
nesse assunto, né, delicado que nós vamos tratar aqui, vamos pedir para eles se apresentarem, né? Porque Lógico. mais do que discutir essas mudanças, vamos entender, né, a vida desses dois, até como que eles chegaram até aqui. Vamos começar pelo Abud, que é o mais novinho. Abud, conta aí um breve resumo da sua trajetória no mercado imobiliário. Como é que você chegou até aqui? No mercado imobiliário eu comecei aqui com vocês, tudo, fiz estágio, tirei o Cresce, depois fui convidado para ir para os lugares, retornei ao convite do nosso diretor Alencar. Alencar, abraço, muito obrigado. E Abraço, aí Alencar. estamos aí formando a equipe, fazendo estratégias, que a gente já vai entrar nessa pauta, mas foi isso, estou no ramo já faz 4 anos, gosto do que eu faço e é muito bom lidar com pessoas, com vendas e realizar cada vez sonhos, que é isso que a gente faz. Só queria deixar uma coisa para quem estiver assistindo anotar. Quantos anos você tem, Abud? Eu tenho 27. 27 anos. Então estamos falando de um rapaz, um gerente Isso. de 27 anos de idade. Tá. E assim, você tem parentes também que estão na corretagem, né? Isso, tem. É legal também falar. Não, vamos falar do legal seu falar parente também. que está aqui, né? Que é o grande responsável por tudo isso, né? É uma coisa de sangue, de mãe para filho, não é isso? Isso. Abre o coração, Abudi. Você tava todo. Tava todo. Quero ver esse sorriso colino. Ele vai ficar tímido agora. Desculpa já até me emocionar, mas falar dela é muito grandioso. Então, quem eu tô falando a respeito é a corretora Mabelle e só tô aqui por causa dela e devido à mãe que ela é, tanto mãe quanto profissional, para me ensinar as coisas e hoje exercer esse cargo que já foi dela, ela já chegou além disso, então é um prazer enorme. Eu devo muito a Deus primeiramente e a ela e meu pai na minha vida. Aê, que Beijão, lindo! Mabelle, Que lindo! beijão. Beijo, Mabelle! Mabelle tá lá no Gramoca, né? No lançamento. Então vai arrebentar de vender Amém, em o nome de Parque Jesus. Moca lá. E se Deus quiser, vai fazer aí. um sucesso aí nessa equipe. Claro, Ela é com sua certeza. corretora, né? É, minha Então corretora. chicoteia. Não, porque... Você já foi corretora dela, não foi? Foi. Então ela deve ter te chicoteado, agora é a sua oportunidade de dar a Ela revanche. pegava O no payback. pé, tenho certeza. Absolutamente. Ela não é, E você, não é, a gente Alan? faz. Eu tô já cortando o balanço e não choro junto. O remédio não tá funcionando hoje. Só tem chorão. É, só sei tem que vocês chorão. são, Não, também eu não. sou. É sim. Não, eu não Você sou, fica não. fazendo de durão, a gente sabe. Então, assim. Conta você vê, né, você, Alan. 27 anos, 4 anos de mercado, aí vem a gente, né? 20 anos de mercado. 27 anos de mercado. Não vamos falar da idade, mas assim, não tem problema com isso, né? Eu tenho 44 anos, né? Vai fazer 20 anos agora que eu tô no mercado imobiliário, né? Eu trabalhava com confecção, era gerente de loja de shopping, né? Confecção. Ah. E aí um amigo meu, né, o Renato, obrigado, né? Me colocou no ramo e eu trouxe ele para trabalhar com a gente. Ah, o Renato? O Renato. Que O Renato legal. era meu vendedor no shopping e ele falou assim, Alan, tô trabalhando de corretor. Eu falei, você é maluco? Nossa. Como de corretor? Para mim, corretor é só os senhores aposentados. Eu falei, não, Renato. Ele, não, você tem que vir porque é a sua cara. Eu falei, não é, Renato. Você tá maluco, eu não vou ser corretor. Tô no shopping aqui. Não, você tem que vir. E aí eu fui tomar um café com ele, lá em Guarulhos, e ele tava fazendo um pirata. O pirata era aquele pirata raiz mesmo. No terrenão, sem tapume, sem mesa, sem nada, só uma mesinha de plástico e um guarda-sol. Eu falei assim, você me chamou para fazer isso? Ele, Alan, é muita grana para ganhar aqui, você tem que entender. Ele estava empolgado. E por ser meu amigo, eu falei, poxa, eu vou ouvir o que ele quer falar, né? E aí ele me falou, e eu voltei para o shopping. E aí um dia eu peguei uma folga num sábado, que eu não folgava, mas estava tendo os atritos na loja, estava mudando a diretoria. E eles resolveram me dar uma folga num sábado. Para quem trabalha no shopping, não folga de sábado, mas eu folguei. E é uma história engraçada, eu conto para algumas pessoas, agora todo mundo vai saber. Eu estava na fila do supermercado com meu pai, lá em São Miguel, que eu sou lá de São Miguel. Antes era o Big, tinha o supermercado Big. A gente estava na fila, eu de bermuda, chinelo e camiseta. Meu pai falou, vamos fazer um churrasco. Eu nunca fiz churrasco de sábado. Foi o primeiro e o último também. E aí, os caras de trás... Eu não entendi agora porque eu não fiquei churrasco de sábado. Porque eu trabalhava todo sábado. Né? E os caras que estavam atrás de mim na fila... Tava discutindo que a namorada queria que ele comprasse apartamento. Ele falou, vou comprar nada. Ela tá maluca, não sei o quê. Aí meu pai falou assim, o que você tá rindo? E eu tenho minha cabeça é muito rápido para as coisas, assim. Meu pai falou, você tá rindo? Eu falei, vou abordar ele. Vou abordar para quê? Você conhece ele?
Falei, não. Sou corretor. Ele, você é corretor? Você trabalha no shopping? Falei, não. Eu vou abordar ele, é uma chance de venda, pai. Meu pai falou, você tá maluco. Meu pai odeia vendedor. Odiava, né? Aí Agora ele ama. Aí eu peguei, virei pro cara, falei, tudo bem, boa tarde, desculpa aí, vocês estão conversando, tô ouvindo, mas vocês estão falando alto. Sou corretor de imóveis, né? Eu vi que sua namorada quer, você quer. E aí eu conversei com eles, peguei o telefone dos caras, sem saber como funcionava nada. Naquela hora nasceu em você um Naquela corretor, hora, hein? Eu incorporei um corretor de Que imóveis legal. de verdade na fila do mercado. Peguei o contato dos caras, cancelei o churrasco com meu pai, liguei pro Renato, falei, Renato, me passa como que vende, porque eu tenho 2 clientes. Eu achei que eu já ia ficar louco com as vendas de 2 clientes. Resumindo, virei corretor, isso daí foi no sábado. Na segunda-feira, pedi as contas da empresa que eu estava para virar corretor. Na terça-feira, fui lá fazer a integração na Delforte, né? Que a gente trabalhou na Delforte todos juntos, né? Famoso núcleo, né? É. Renato falou ontem, eu falei, puta, mesmo, era núcleo, não era online, né? É verdade. E aí eu virei corretor, atendi esses caras no stand na outra semana, lá no Reserva das Flores, lá em Guarulhos, da Namur. Não vendi para eles, mas eles me indicaram uma pessoa que comprou. Então, assim, tudo muito rápido, muito louco. Eu na fila do mercado, eu não estava na empresa, não era nada. Eu só tinha tomado café com o Renato, mas ficou naquele, poxa, uma chance. Então, assim... Por que não? É oportunidade. Eu sou do seguinte lema, né? Se você tem a chance, você vai e faz. Pegar a chance para nada... Tá perdendo não adianta, tempo, você né? perde tempo. E você acha que é isso que... E esse é o motivo de Isso. vocês estarem aqui? Isso, eu acho assim... Desculpa. Não, cortar. fica tranquilo. Só para me concluir, senão eu me perco. E, então, assim, eu me tornei corretor por uma vontade minha também, de uma coisa que eu tinha um preconceito, entendeu? Virei corretor, tô aí agora, vai fazer 20 anos isso, Caramba. né? Sou um corretor de sucesso, eu posso falar isso, porque eu vendi na minha primeira semana que eu entrei, No porque mercado. eu quis trabalhar, me empenhar. Você encarnou. E a gente, pegar aqui o Abud, que está entrando agora de gerente, a gente quer. Então é a mesma garra de 20 anos atrás, agora com essa virada de chave, renasceu aquela pegada de Aquela 20 anos vontade. atrás. Que legal Aquele ouvir cara isso. da fila do Big, lá eu passo lá, não é mais Big, mas não tem uma vez que eu não vou em São Miguel, que eu passo lá, que tenho ainda parente lá, né? Não moro mais lá, mas que eu passo lá que eu não lembro disso. Então poucas pessoas sabem quem está próximo, assim, quando a gente contrata, o pessoal fala assim, como que é? Como que você entrou? Que todo mundo quer saber, né? O que você fazia? A gente já escutou várias histórias diferentes. Foi dessa forma, né? Muito legal essa E história. a história do pessoal, né? Que eu assisti todos os podcasts. Vocês têm que assistir, viu? O podcast é bom. Assiste que o negócio, né, abre a cabeça. Você tá bitolado, abre a cabeça. É isso aí. Eu também era aquele cara que trabalhei 6 meses com o mesmo sapato, até sair o dedinho, até sair a comissão. Entendeu? Então, assim... A gente tava falando de sapato Então, um pouquinho assim, antes aqui. É muito louco. E eu entrei na corretagem dessa forma, entendeu? Então, assim, há 20 anos atrás, eu na fila do mercado para um churrasco no sábado que não aconteceu, né? Até meu pai falou assim, eu não acredito, a gente está na fila. Eu falei, não, pai, vai comprar, só vou ligar para o Renato. E o Renato já falou, não, vem aqui, que o meu gerente está aqui, que o meu gerente vai te explicar, que você vai trabalhar com a gente, não sei o quê. E não aconteceu o churrasco, que aconteceu o meu primeiro churrasco num sábado. Então, Caramba, não mas aconteceu esse até hoje. churrasco, até hoje, Porque assim, eu catimbando. Eu não tinha o que fazer no sábado de Lógico. folga. E meu pai falou, vamos fazer um churrasco? Falei, vamos, né, pai? Nunca fizemos churrasco junto, assim, num sábado. E aí, na fila do mercado, tesouraram o churrasco, mas eu ganhei 2 clientes. Que legal. Sem ter entrado Indicaram. na corretagem. Legal. Indicação. Que indicaram. E me fala uma coisa, já que você contou essa história que eu acho que todo mundo viajou, né, Ricardinho? Foi uma coisa meio Todo mundo vai cinematográfica. começar a prestar atenção na conversa dos outros no mercado. Pois Isso é, certeza. Mas é verdade, Pois é. você tem que prestar atenção. Mas foi muito não legal. Não que você vai entrar na fofoca dos outros. Sim. Mas é uma oportunidade que você tem. Verdade. Foi. É uma oportunidade. O cara falou de apartamento. Uhum. Eu nem era, mas eu já estava com um pezinho. Falei, vou perder? Não vou perder. A gente não... Vendedor não pode perder a oportunidade. Não. E Abud, aproveitando esse clima legal dessa oportunidade, essa encarnada que você se colocou como vendedor, como um corretor, como que rolou? Você corretor, né? Tem a experiência, tua mãe foi gerente daqui, coisa e tal. Sim. Como que você percebeu que você não queria ser só corretor? Que você queria algo a mais para você? Que você falou, meu, eu posso ser gerente. Porque o que eu fiz, Rafael?
pra mim, nunca teve limite do que você pode chegar. Quando eu saí de casa, meu pai falou, você pode conquistar o que você quiser, depende de você. Então, isso me marcou bastante, que eu acho assim, hoje, sair de casa, tudo, se você pensar como perdedor, você vai ser um perdedor sempre. Você não pode ter nada hoje. Eu até brinco com o Peixoto, que uma coisa que eu gravei foi a corretagem. Você dorme sem dinheiro e acorda com dinheiro. Então, não tem limite. Então, Quem se limita... uma frase clássica, né? Quem se limita é você, hoje. Então, você pode conquistar tudo. Tudo depende da sua força de vontade e do seu querer. E, claro, você vai se adequando e se especializando no que você é bom. Tem gente que é bom, é só ser corretor. Não pense numa gestão, ser um diretor ou subir de cargo. Gosta de ser corretor. Já tem pessoas, eu já pensei, eu me dou bem, consigo ensinar pessoas, consigo mostrar ajuda, auxilio. Já tive venda que eu fiz para corretor, e eu era corretor ainda, uma Bela era gerente. O corretor achou que ia pegar a FIPS, eu falei, não, te ajudei, é isso aí. Eu tô feliz por isso. Você vendeu, era pra você vender 2, vendeu mais uma unidade, tá legal, bacana. Então é isso, você vê aonde você se enquadra melhor e você se especializar nisso. É um prazer, o Alan tá aqui, ele tem quase minha idade nesse ramo e é o que eu falo, é sempre bom. Acabou com isso. Não, eu só não vou isso. ficar mais ofendido, porque eu sou mais velho que ele. Então, mas fica a anotação de rodapé. Eu fiquei um pouquinho ofendido com você. Mas eu digo assim, é sempre bom a gente escutar a história de quem começou lá atrás e tá bom, porque a gente fala assim, vai ser corretor. Mas se manter não é fácil, tem que sempre estar se atualizando, o mercado muda, ainda mais agora legislações para apartamentos menores, de HIS1, HIS2, HMP, tem que saber para passar para o cliente, tudo concreto. Então, quanto mais você se especializa, você se torna um profissional naquilo. Exatamente. E aí você consegue deslanchar e alcançar seus objetivos. Deixa eu perguntar uma coisa para você, Abangir. Você acha que um bom corretor será um bom gerente? Depende da dinâmica dele. Tem que ser proativo. Sempre tem que estar com ideia. Igual, meus corretores brincam comigo, falam, Abud, você não dorme. Não, todo dia eu penso em uma estratégia diferente. O mercado, ele muda, só que certas coisas são as mesmas coisas. Então, ligação, ponto de captação, oferta ativa ou qualquer trabalho de rua, tem que captar, para você captar o cliente. Então, no meu começo como corretor, eu fazia muito ponto. Então eu dobrava, o ponto era 2 horas, eu ficava 6 horas. Voltava pro plantão, ligava e ia embora, e todo dia ali. Então você faz o trabalho contínuo. Quanto mais você trabalha, o resultado é obrigatório aparecer. Sim, lógico. Não tem como. Mas vai de cada gestão. Então, às vezes, tem corretor que só para gerência, talvez não se identificou ali com, como eu digo, não problema, mas a responsabilidade. Que a hora que eu subi, eu falei, agora eu sou responsável por essas pessoas. Exatamente. Eu tenho que fazer elas venderem como eu vendia. Então é isso que eu procuro. Quanto mais eles venderem, melhor. Então, eu não limito eles a nada. Porque você estava comentando uma coisa com a gente antes, né? Sim. Uma coisa bem bacana, né? Você falou do profissionalismo, né? Isso, com certeza. Com o profissionalismo. Então, não sei se uma conclusão que passa pela minha cabeça, não sei se eu concluí certo do que você falou, pelo menos o que eu entendo para mim, que automaticamente quando a gente é um bom profissional e a gente passa para um cargo diferente, a gente tende a espelhar o que nós somos nas pessoas que a gente vai querer com a gente, né? Então, se eu sou bom de... Vamos colocar colocar os itens que você colocou. Se eu sou um cara que dobrava num ponto de captação, se eu sou um cara bom de oferta, se eu sou um cara bom de mesa, não sei o que lá, eu vou tentar espelhar isso na minha equipe, de alguma forma. Eu vou tentar buscar isso na minha equipe. Se eu não tenho esse tipo de qualificação, se eu não tenho esse tipo de capacitação, eu vou capacitá-los porque eu tenho esse know-how. Eu tenho isso, eu consigo ensinar essas coisas. Então, mas não é todo mundo que tem o dom, né? Às vezes eu sou um ótimo corretor, mas eu falho na condição de pessoas, né? A gente estava até comentando isso aqui. Eu acredito que um dos maiores desafios ainda, independente se é na gerência ou numa direção, não é o processo, são as pessoas, né? Tratar com as pessoas é muito difícil. Né? Os processos são fáceis. Lidar com o ser humano é difícil. É uma dinâmica diferente, né, Alan? Porque, por exemplo, você
foi corretor quanto tempo? Aí eu fiquei de corretor 1 ano e meio. 1 ano e meio? Não deu 1 ano e meio. Aí eu virei coordenador, aí eu fiquei de coordenador 6 meses. E aí eu aproveitando as oportunidades. Não era parente de ninguém, amigo de ninguém, foi nas oportunidades. E virei gerente depois de mais 6 meses, entendeu? E eu estou nisso há muito tempo. Então, assim, o pessoal falou, você ficou muito tempo de corretor? Eu falei, não. Mas eu aproveitei as oportunidades, igual ele está falando. E vocês perguntaram para ele se é fácil o bom corretor ser gerente. Não é. Nem sempre o bom corretor vai ser o bom gerente. Vocês acabaram de falar, você sempre quer que o corretor seja o que você era. Mas nem sempre todo mundo está disposto a ser. E o maior erro do gerente novo, até vou falar para você, é você mudar sua essência para se adaptar ao sistema da empresa, sendo que a sua essência que te trouxe para a gerência. Sim. Então, o maior erro que eu vejo num salão, no online, agora que eu estou entendendo um pouco no online, é um cara que é puta dinâmico com a equipe e tudo mais, e aí, pela empresa ter um sistema específico de tratativa, o cara muda a essência dele para se adaptar à empresa e a equipe desanda. Então, você tem que trazer a sua essência junto com a sua equipe para você ter a constância, senão... Jogar a favor. Jogar a favor. O sistema que você está falando não é um sistema, Não é um sistema. não é tecnologia. Não é tecnologia. Eu vou dar um processo, exemplo, é condução. A dinâmica Eu falo para todo mundo que trabalha comigo. Você não é obrigado a fazer nada. Você tem que dar resultado. Certo? A gente são autônomos, tudo, mas você tem que dar resultado. Então, a primeira coisa que você tem que ter é comprometimento. Você tem comprometimento, eu vou te dar o passo a passo do que você pode fazer. Se você é bom de oferta, vamos intensificar a oferta. Se você é bom de ponto de captação, vamos intensificar o ponto de captação. Uhum. Se você é bom... Se você tem... Igual, tem um corretor, você só tem sorte. Você só tira número baixo, eu vou ficar perto de você. Porque você vai tirar número baixo, a gente vai atender. A pessoa fala assim, esse cara só tem sorte. Porra, todo mundo quer ter sorte. Sorte faz parte. Tem uns que só tem sorte, entendeu? Então, assim, aí, vou dar um exemplo aleatório. Aí a sua equipe é boa de oferta, o cara tá no ponto, o cara tá ali certinho... Aí chegou 3 indicações do cara que estava no farol. Aí tá todo mundo ali pilhado. Aí você vai pegar a sua equipe inteira e vai enfiar no farol. Não, você tem que ter uma estratégia. Vai pegar um ou outro, ver se eles estão com vontade de fazer, porque o farol também não é qualquer coisa, não é só estar lá. Você tem que abordar, você tem que falar, você tem que ser proativo no extremo ali para convencer o cliente a ir no stand, porque o farol é muito bom. Eu tenho o Sérgio, que era da minha equipe, que está na equipe ainda. O Sérgio é poliglota, faz comércio exterior, e ele vai pro farol, lá no Gran High, ele vendeu no lançamento que ele estava lá, ele não tinha nenhum cliente, Alan. O que eu faço? Eu falei, você tem lista? Não. Você vai pro ponto? Não. Sérgio, você tem uma opção. Não sei se você vai querer, porque eu não gosto de impor. Eu gosto de ensinar para ver se a pessoa cria a vontade de pegar a oportunidade e executar, que igual eu fazia. Que foi o que você fez. E aí eu falei para ele, você vai pro farol? Ele, poxa, Alan. Eu falei, Sérgio, você tá aqui, você quer bater palma pros outros? Então, vai para o farol, que é a sua chance nesse momento. Ele trouxe um cliente do farol e vendeu 2 unidades lá no dia do lançamento. Nossa. Então, assim, por que eu falei da essência? A minha equipe não tinha gente que fazia farol. Entendeu? Então, eu não mudei a essência da minha equipe para colocar eles no farol. Mas eu orientei eles que tinha essa possibilidade. E quando um gestor se perde, quando ele perde a essência dele, e um gestor bom, ele tem que saber também ensinar. Porque tem cara que não sabe ensinar. Sim. Então, o bom corretor... E ele sabe bem, mas não tem o bom o dom corretor, de ensinar, ele não sabe ensinar, então ele não vai ser um bom gestor. É. Então, ele tem que ser um bom corretor, que eu sou um corretor de sucesso, que os produtos que eu fiz eu vendi e tudo mais. E eu gosto de ensinar. Quando, lá em Guarulhos, que a gente era em Coçu ainda, não era nem Trisul, era Delforte que é em Coçu, eu ajudava os outros corretores, porque na nossa época não tinha gerente, não tinha coordenador. Tinha os gerentes que mal ia, só ia no lançamento, e eram os corretores e os corretores. Essa pergunta do Ricardinho é muito boa e ela é complexa, porque assim, a pessoa ela tá focada em coisas diferentes, né? Porque quando o indivíduo é um bom corretor, é uma dinâmica específica e individualizada. Agora, quando você é um gerente, você tem que virar um gestor, né? Exatamente. Essa é a palavra. O Alan, eu estava esperando até te interromper, mas o Alan colocou uma palavra que, independente do cargo,
ela resume o cerne disso aqui. O Abud, ele está na posição de gerente. O Alan está na posição de diretor, mas os dois continuam sendo gestores. Eles são gestores, não importa o cargo que eles são. Eles são corretores de profissão e eles são gestores. Gestores de processos e gestores de pessoas. Ou, talvez em níveis diferentes, mas sim, você tem que gerir pessoas. Então você vai fazer estratégias, você vai acalmar ânimos, você vai sentar em mesas, você vai mandar, você vai desmandar, você vai tratar com pessoas. E você é a mesma coisa, em níveis diferentes. E não é fácil. Não, pegando um gancho até que o Alan falou, mas é isso que tem que fazer. Não pode perder a essência e ir ali, pegar na mão, ensinar tudo. Por mais que venha um corretor, tá chegando agora, tá em estágio, ou outro, que já cresce bastante tempo, às vezes tem certa dificuldade. Então, é assim, sempre tem que estar montando estratégia, no meu modo de pensar. E eu sempre gosto de deixar eles, o que eu falo para minha equipe, eu bato muito nessa tecla, eu falo, você não pode ser amador, você tem que ser profissional no que você está fazendo. Profissional, porque se eu estiver em outra mesa, vai saber conduzir, atender tudo normalmente. Em vez de chegar a 1, 2, 3 clientes, você vai atender com excelência. Então, eu cobro muito isso deles, porque eu sei que eles podem dar o melhor deles. Tanto eles ou qualquer um de vocês, corretor aí da JD que estiver assistindo, vocês sempre se dão mais. E se aperfeiçoem sempre nisso. Que aí o resultado vai vir, porque é uma coisa que ele falou. Cheguei nos meus corretores e falei, vocês querem bater palma para quem? Primeiro, você tem que bater palma para vocês mesmos. Lógico. Vocês não podem vir aqui, ficar se enganando, tomar cafezinho, tudo. Você planta todo dia. No lançamento você colher. Você vai vender 1, 2, 3, 4, vai depender de hoje que você trabalhou. E amanhã sucessivamente. Então, quando chega mais próximo do lançamento, é o que eu falo, agora tem um dia a menos aí para você vender. O que um bom gestor tem que ter, Alan, na sua concepção, para ele crescer no mercado imobiliário? Então, ele tem que estar disposto, né? Igual eu falei pro pessoal da equipe. A gente está vendo aí muitas reuniões, muita burocracia que eu estou sanando, entendendo o processo do online, que é para mim novidade, né? Mas você tem que ter vontade. Se você não tiver vontade para poder ensinar o cara completo, você vai começar a falhar na largada, né? Igual eu estava falando, a gente não tinha coordenador, era só você por você mesmo. Eu aprendi o negócio da corretagem rápida e eu ajudava os amigos sem ter nada de ganho em cima, sem pedir 50, sem nada. Mas era o Alan que queria, porque eu já era gerente na confecção, então eu já treinava, então eu já ensinava. Então, para mim, estava fácil, entendeu? Então, eu ajudava de graça. Isso já era parte da tua natureza. É parte da minha natureza. Então, assim, é mais fácil de você absorver. Mas se você quer se tornar gestor, você quer ter um plano de carreira e você quer executar isso, a partir do momento que você tem essa oportunidade, você tem que estar disposto a ensinar do seu jeito para a equipe ter a sua linguagem, entendeu? E você pagar esse pedágio, vamos falar assim, numa forma, você vai pagar esse pedágio, porque você vai ter que ensinar, o cara não quer, igual eu falei para a equipe hoje, a gente está fazendo vários treinamentos aí eu falei, 2 coisas para a equipe, a oportunidade é uma bola careca que vai passar na sua frente, mas uma hora ela vai passar cabeluda, então você tem que pegar essa oportunidade, pegar nos cabelos e vai junto na oportunidade, você não sabe se na próxima vai vir, você vai conseguir pegar. Entendeu? Você não sabe. Então, você tem que pegar isso e aproveitar. Então, a partir do momento que a gente está transmitindo conhecimento para você e você está disposto a ouvir, você vai crescer, você vai se tornar profissional. Agora, só de ser da boca para fora, não. E eu falei outra coisa para eles. Eu falei assim, não adianta o Alan, é diretor novo, quer mostrar serviço. Não. Eu gosto da venda. A gente é uma empresa de venda. A gente é uma máquina de venda. Se você não sabe como manusear essa máquina, eu vou te ensinar. Eu tenho bagagem, tenho 20 anos de mercado. Entendeu? Eu sou corretor, mas estou diretor. Então, aproveita que eu estou motivado e eu gosto da venda, eu quero que você venda. Mas adianta eu querer que você venda se você não quer a venda? Sim. Aí o processo inverte. Então, o gestor, ele tem que estar disposto a ensinar o passo a passo, como funciona, como que você gosta que executa. Não adianta você falar assim, gosta de dinheiro, vai vender. Não, não é assim. O gestor não é isso. Ó, você sabe como que é o processo da venda? Você sabe como que é isso? Eu fiz um passo a passo, depois eu mostro para vocês, bem legal, de como funciona a partir do momento que o cara fala assim, eu aceito a proposta.
Porque o grande problema hoje é o corretor entender, depois que o cliente aceita a proposta, como que ele vai receber. Ele não sabe. Então é mais fácil ele reclamar que tá com o processo parado, mas ele não entende o processo. E é uma coisa que não tinha que ser do diretor novo passar, que o corretor já está aqui há muito tempo, então ele tinha que entender, mas não foi esclarecido. Então, o gestor novo, o gerente que seja, o coordenador, se o coordenador é novo, ele tem que saber o produto na ponta da língua. Senão, tem coordenador que não sabe o produto. Como que é? Não sei. O gerente é a mesma coisa, não sei. Você pergunta para o diretor, não sei. Você pergunta para o incorporador, não sei. Meu, se ninguém sabe, ninguém faz. Então, o gestor novo, ele tem que querer saber primeiro para poder transmitir para a equipe com propriedade, porque você vai ensinar um negócio muito sério. Você vai vender um apartamento, não é uma blusinha no shopping igual eu vendia. Um apartamento, é o sonho da pessoa, mobiliza a família dele inteira. Tem cliente que a gente está tratando assim, o cliente já começa a chorar, a gente chora junto, nem assinamos, não sei nem se aprova, mas acontece. Então, assim, a gente tem que saber ensinar. E se o gestor não tiver condições de ensinar a equipe dele, ele vai falhar. Não fracassar, porque tem vezes que ele entende no meio do caminho, ele volta à parte de gestor e vai fazer a gestão da equipe certinho. Tá? Tem uma diferença aqui na mesa, Rafa, até me direcionar a você, que para eles vai fazer talvez um pouco mais de sentido. Que por mais que vocês dois sejam gestores, a característica aqui é um pouco diferente. O cenário aqui para vocês é um pouco diferente. Porque você é um gestor de uma equipe já existente. Né? Você recebeu uma equipe para gerenciar. Né? Então, hoje você está moldando essa equipe para trabalhar de uma forma que você acredita. O Abud, ele está com um desafio talvez um pouco maior, porque ele tem que montar uma equipe. Isso, né? Então, ele está atrás desses profissionais. E aí, Abud, como é que funciona isso para você? Então, pelo que a gente conversou previamente, sim, você estava como um corretor em outra incorporadora, né, em outra empresa, e aí você veio para a JD assumindo um cargo de gerência. Então, se eu estiver errado, você me corrija. Você veio para cá zerado, sem corretores, imagino eu. E aí você começou a montar uma equipe do zero. Então, você não tinha nenhum comandado. Então, você não tem essa característica que o Ara tá falando assim. De já chegar, exatamente. Eu não tenho ninguém para moldar. Eu vou procurar pessoas dentro de uma filosofia que eu acredito, num perfil, que nem você tinha falado, pessoas profissionais, com vontade de fazer, etc, que não é tão fácil achar assim também. Né? Você precisa ir atrás dessas pessoas. Sim. Como que é? Como é que você está buscando isso? Como é que você está... Por ser novo, por ser um rapaz de 27 anos, como é que você está atrás, está se movimentando para isso? Então, eu venho trazendo o pessoal. Primeiro, alguns me conhecem, de outros lugares que eu passei e tudo. Meu caráter, minha índole. E depois eu venho da empresa. Que a empresa é boa, comecei aqui, depois tive proposta para estar retornando. Então, eu vendo assim, eu chamo o pessoal, tudo para vir para cá. E aqui, eu sempre vendo para eles volume de venda. Não só questão de vir e ficar, porque às vezes você pega o corretor, traz, aí ele tá um tempo sem vender. Eu falo, vem pra cá, você vai vender. Não tem como você não fazer errado e não vender. Não tem como. Não tem, se deu certo pra mim, vai dar pra você. Explico pra ele. Então a gente tem que sempre trazendo e ver os pontos que tá pecando eles. Por que não performou na venda? Porque você passou em tal lugar, não conseguiu vender. Você está desanimado com a corretagem, você já tem bastante tempo. Por quê? Então, a gente pega todo mundo, faça um filtro, veja os pontos dele e sanam esses pontos. Eu não sei se você enfrenta, eu vou tentar jogar de uma forma talvez um pouco mais... Vou tentar não ser indelicado, né? Mas de uma forma mais bem... Você é um rapaz novo. Sim. Né? E acredito que nem todos os corretores seus sejam novos. Por exemplo, vamos pegar sua mãe. Vamos falar da sua mãe. Vamos falar da sua mãe. Então, por exemplo, é um gerente novo, que às vezes você vai pegar um corretor mais velho, e aí ele fala assim, o que esse moleque tá falando pra mim? Eu sei muito isso. O que ele acha que ele é? Pra falar, querer me ensinar alguma coisa. E eu sei, Abud, por muito tempo, hoje eu sou um cara bem mais velho, mas... Vou te falar uma coisa, eu deixei por muito tempo barba justamente por causa disso. Porque eu sem barba, eu fico com uma cara de moleque. Eu fico com cara de muito novinho. E
por muito tempo eu achava que as pessoas não me davam credibilidade, não me levavam a sério por causa de uma cara de menino, simplesmente de menino. E eu deixei por muito tempo e acabei acostumando, né? Mas um dos motivos que eu não tirar a barba é justamente por causa disso. Porque eu ficava com uma cara de menino e achava que as pessoas não me levavam a sério. Eu não sei se você enfrenta esse tipo de informação, porque, por exemplo, a gente for falar de negócios, olha, volume de empresa, não sei o que lá, você tá falando. Ele tá com uma carinha de bebê hoje, não tá? Então, eu tirei já. Você mesmo, você me viu hoje, o que você fez? Né? Meu, eu fiz que putz. visagismo. Fiz um visagismo. Né, então, fez um visagismo. Sextou. Mas, é assim, quando a gente vai falar de negócio, tem um VGV, vou lançar isso, vou lançar aquilo, é uma coisa concreta, né? Então, o cara, ele faz a conta, vou ganhar tanto, vou ter umas possibilidades, vai lançar aqui perto da minha casa, etc, etc. Mas quando a gente se coloca na posição de gestor, é eu e você. Então você vai olhar pra minha cara, eu vou pegar, vamos fazer de conta que você vai me captar. Eu tenho um pouco mais que você de idade, uns 20 anos a mais que você. Aí olha pra sua cara e vai assim, meu, o que esse moleque vai acrescentar pra mim? Eu não sei o que esse cara vai me ensinar. Você enfrenta isso? Você acha que você está enfrentando isso? Eu não sei como é que tá a dificuldade para você para montar uma equipe, porque eu acho que para um cara novo, um dos ônus de montar uma equipe é justamente de transpor esse obstáculo, de você fazer com que as pessoas acreditem em você. Sabe aquela história de você ir num médico e o médico ser novinho e o cara falar, esse cara não sabe operar nada. Não vou colocar minha saúde na mão desse médico porque esse cara vai esquecer o bisturi dentro de mim. Não, é como automaticamente você perdesse credibilidade por ser mais novo. Exatamente. Isso. Você enfrenta isso? Não, até que enfrenta isso aí, mas o que ocorre? O mundo da corretagem, ele parece grande, mas não é. Então, se você faz uma coisa boa, você fica conhecido no mercado por isso. Se você não fizer, você vai ficar conhecido pela mesma forma. Então, o que eu faço pra mim? Eu sou bem profissional no que eu faço. Teve um corretor, ele pegou um lá, já faz um mês aí, lá no Grande Diálogo do Parque da Moca, já me conhecia, na época de corretor, falava... Quero ver a mesa, quero ver o que ele vai falar, não sei o que. Chegou a cliente. Chegou, foi lá, ele falou, não, você é a maquete. Tudo bem. Apresentou, sentei na mesa, expliquei, falei. Aí falei, vamos dar uma olhada lá no Monan. Vai dar uma olhada nesse projeto. Foi lá, a mulher gostou, Monan Moca. Gostou, retornei. Tudo falei, ficou de vir, agora é pro lançamento do Grande Diálogo. Aí saí, foi embora. Aí ele comentou com a Mabelle, não comentou comigo. Ele falou, caramba, o Abud fez uma mesa com excelência. O que foi aquilo? Eu nunca vi. Ele falou, já passei na mão de vários gerentes, mas o que ele fez eu nunca vi. Levou o cliente, trouxe, sei o quê. Outro corretor também. Pegamos o cliente, levamos, mostramos, apresentei, retornamos. O corretor chegou e falou, nossa, ninguém nunca fez isso. Tanto tempo que eu estou no mercado, nenhum gerente nunca acompanhou. Então, você fazer não diferente. É só captar, você tem que provar o seu valor. Com certeza. Isso... O tempo todo. Falou tudo. Então, não é só trazer a pessoa, ainda preciso provar para ela que eu sou bom. Aquilo, você tem que ser bom no que você faz. Você falou uma coisa muito legal e eu gosto disso porque você mostrou trabalho. Você não bateu de frente. Não. Foi na tua atuada que foi uma coisa que o Alan falou. Você tem que andar de acordo com a tua natureza, as tuas características, né? O Alan falou tudo. Não pode perder a essência, né? Até pegar esse gancho do Alan. Porque o que ocorre? E hoje, fui corretor. Então, a gente vende e ganha. Quando você é gestor, o que vem na minha cabeça? Eu não vou mais vender. Vender os corretores. Então, eu tenho que passar tudo que eu aprendi para eles para estarem vendendo. E o dinheiro é a consequência. O bom é você tratar bem o cliente. Então, eu não tenho essa questão de ego ou tratar mal se alguém vende chinelo, não importa. A gente não sabe onde está o dinheiro. Então, aquele cliente que você vende hoje, tem o pré, a venda e o pós. E o pós é muito importante. Porque ele pode te indicar alguém para ir lá. Ele pode comprar com você daqui a um ano ou comprar outro produto com você ainda. Entendeu? Então, o pós-venda é fantástico. Eu tive um caso, vou até citar aqui, a Mabelle, na pandemia, ela sempre mandava para o cliente tudo, Grande Diálogo, Vila Prudente. Tudo parado, o cliente ligou para 9 horas, queria 3 unidades à vista. Foi na época que estava a transição para contrato digital, estava entrando na empresa. E ele falou assim, já sei tudo do projeto, Mabelle, não precisa me falar. Minha esposa pegou 10 folhetos, todo dia vai no mercado. Mas eu vou comprar com você. Coordenei lá, a gente tocava o terror no farol lá. Então foi, você viu, o profissionalismo de ela tá lembrando,
E a gente, concretizar a venda, depois você dá um presente, perguntar, gosta de um vinho, alguma coisa, tudo, dá um presente ali, marca a pessoa. Então é bom, é a gestão de pessoas, você sempre fazer uma boa gestão e ter ali, que aí abre mais campos para você. Alan, você que foi gerente por muito tempo, hoje diretor, depois pode também responder, Abud, e você, Rica, que tem muita experiência também, a gente trocar aqui. Uma das funções que eu acho que é muito importante de um gestor não é só ensinar, porque eu acho que isso é primordial, mas acompanhar esses profissionais, né? Entender a curva de crescimento e às vezes também entender que não está indo, não está fluindo, chegou num momento descendente que está em viés de baixa, né? Então, eu queria entender com vocês o que vocês mais gostam nessa questão de gestão e o que é mais desafiador. Assim, para a gente entender o corretor, né, quando ele não está vendendo, se é um corretor mais velho que julga a gente pela idade ou não, eu acho que a gente tem que encostar nesse corretor e conversar com ele. Conversar de verdade. Você está quanto tempo aqui? Você já vendeu? Quanto tempo você está sem vender? Eu tive esses papos com alguns corretores da minha diretoria, que o gerente falou assim, aquele corretor está meio devagar. Eu falei, mas você conversou com ele? Você viu? Qual que é a nossa ferramenta? A nossa ferramenta é o Hipnobox. Então, o Hipnobox, entre o lead da empresa no Hipnobox, o corretor trata o cliente e vice-versa. Ah, o cliente é ruim, descartei. Não. Por que você descartou? Você ouviu o cliente? Então, se o corretor ouviu o cliente, se ele mandou material, se ele falou que o cliente não está acertando, você tem que começar a entrar nas entrelinhas. Mas o que você mandou para ele? Você mandou o book inteiro? O cara não precisa mais de você, você mandou o book inteiro. Você mandou o book, a tabela, o vídeo, a apresentação. Ah, mandei tudo, o cara não viu. Pede para... Vou até falar para você, Abud. Sim. Se você falou com o cara já te explicou que ele fez todo o processo da venda para trazer o cliente do atendimento e não conseguiu trazer, vê o que ele está conversando com o cliente no WhatsApp. Vê se ele está falando direito com o cliente. Vê se ele está sendo... como eu posso falar? Está encurtando o texto... Tá falando com gíria, a foto dele é bebendo, tem tudo isso que você tem que sanar. Coisas que a gente já falou aqui, inclusive. O roteiro de atendimento. Que a gente tem que ver. Então, não custa nada você ver, fica abreviando. Eu estava tentando lembrar a palavra, não vinha. Fica abreviando, manda você VC. Alguns corretores têm a linguagem da nova Coloquial, geração, que a gente não sabe, igual do episódio das meninas. Eu comecei a rir, eu falei, elas estão falando uma coisa, o Ricardo não entendeu. Eu vi a cara de vocês, tipo assim, que é isso? O do Furlan, do Roger Furlan. O Roger, da Pampilha. Essas gerações vem aí. Então, assim, e mesmo Foi isso... muito legal esse episódio. Mesmo isso, até quando a gente falou aqui nos bastidores, não precisa inventar nada de palavra, seja você. E o corretor mais velho quer entrar na vibe do outro, também peca nisso. Então, assim... Você tem que ver, porque é difícil. Igual eu conversei com um corretor aqui, ele pegou e falou assim, poxa, Alan, eu estou fazendo tudo, eu não consigo. Mas ele pediu auxílio. Pediu ajuda. E tem vezes que o corretor não pede, porque ele fica com vergonha, ou ele tem um super ego, ou por você ser novo. Então, assim, encosta nesse corretor e bate um papo com ele. Porque eu acho assim, do mesmo jeito que o corretor tem que ser um bom ouvinte com o cliente, lógico, tudo tem limite de ouvir, você não é psicólogo, mas assim, você vai ouvir o cliente na maquete, para ver se ele vai falar alguma coisa da área de lazer, vai ouvir o cliente na apresentação do vídeo, na sala lá, no cineminha do produto, né? Para você entender o cliente, mas depois você tem que falar. E o gestor é a mesma coisa, você tem que ouvir o seu time. Exatamente. Antes de eu falar qualquer coisa que eu sou diretor agora, quem manda sou eu, nada disso, apesar que eu também não sou assim, mas eu fiz a reunião com todos os gerentes, junto com a equipe deles. Não fiz com eles separado e falo assim, vou falar isso para a sua equipe, não. Chama a sua equipe, eu vou falar com todo mundo, porque eu não sei, eu estou herdando uma equipe que eu não sei. Então, para não ter um disse-me-disse, eu fiz a reunião com todo mundo. E alguns corretores, né, por a gente ter muito tempo de mercado, a gente tem uma visão diferente, eu vi que o corretor ficou meio assim, ou fez uma careta para mim. Eu falei, vou encostar nesse cara, porque se ele for um formador de opinião negativa, a gente tem que ver. Mas, de repente, o cara só está chateado ou está carente do profissional dele, não carente de amor, mas carente da profissão, porque ele está aqui há um tempão, não desmotivado consegue. Com alguma coisa. Aí eu encostei num corretor, vou pegar de exemplo, senão eu fico falando mais que a moeda cobra, né? Então, assim, o corretor, ele não sabia mexer no Hipnobox,
Ele já loga tudo. Mas não sabia colocar feedback, não sabia do e-book que a gente fala assim, eu falo, corretor, você leu o que eu te mandei? Lê. Você não lê, meu. O cara não viu. Então o cara não sabia nada, coitado. Não é que coitado de coitadinho, coitado que ele estava perdido nele mesmo. Então o gestor tem que ser também um bom ouvinte para o corretor. Porque ele vai descobrir um corretor ali que está num cara que ninguém despertou. Sim. Então, de repente, o outro gerente ou outro diretor que seja não descobriu isso nele e você... Ele não achou o mercado dele. Ele não se achou, ele não se encontrou na empresa. Então, a gente que está na função nova, está motivado, um conselho que eu dou, encosta no corretor e ouve ele. Se aproximar mesmo. Para você entender, entendeu? E, de repente, ele é um cara, um puta corretor bacana que vai desenvolver um trabalho, mas ele está sem direção. Porque então, em vez de ficar só cobrando, só criticando criticando e cobrando, e essa pessoa, esse indivíduo, às vezes está com algum problema familiar, ou ele está com vergonha de alguma limitante que ele está passando, senta de canto com a pessoa e conversa, né? Você quer mesmo isso? Aconteceu alguma coisa? Como podemos pensar para ajudar, né? Sim, até porque é uma qualidade, resumindo o que você está falando, é a qualidade de liderança. Né? Então, lógico. Liderança é uma das qualidades que mais, por exemplo, se a gente... É que nós somos uma imobiliária. Se aqui fosse uma multinacional, se fosse uma empresa corporativa, sei lá, uma grande empresa, não que aqui não seja uma grande empresa, mas quando você fala cargos de liderança, né? Temos cargos de liderança, né? Somos considerados cargos de liderança, pelo menos nós 3 aqui somos considerados cargos de liderança. Liderança ela tem um escopo, né, do que é a liderança. É diferente do chefe. Chefe é uma coisa, quem tem chefe é índio. Né? E líder, você segue as pessoas. Líder, ele conduz o negócio. Então, quando vocês dois tomam em desafios completamente diferentes, né? E não me entenda mal, Alan. Ele tem um desafio muito grande, muito grande, porque ele está começando do zero uma equipe. Né? Ele tem que formar as pessoas. Você tem que transpor obstáculos que não existem ainda. Ele está trazendo um obstáculo para ele mesmo. Ele é o marco zero. Para você, os obstáculos já estão lá. Você precisa pulá-los e não derrubá-los. É complicado, porque as pessoas elas tendem a ter os seus egos, elas têm os seus preconceitos, elas vão olhar o que esse menino acha, o que esse cara chegou, sentou na janelinha, acho que vai me ensinar alguma coisa. O falou pra mim assim, é difícil. É mais um papo furado. Eu falei, não estou em época de eleição, não sou político. Tudo bem, eu até concordo com você que você pode estar cansado de promessas anteriores, só que vocês vão me conhecer. Então, assim, eu estou disposto, entendeu? Eu quero fazer acontecer. Então, a gente, depois da reunião, a gente vai sentar e vai conversar. Para não criar um atrito no meio da reunião desnecessário. Porque eu quero entender qual que é a dificuldade, né? Eu quero me apresentar e você já veio, né, bater de frente. Então, assim, não precisa bater de frente. Só que eu, como líder, e eu já faço isso há muito tempo, eu encostei nesse cara para conversar com ele. Porque senão fica só uma briga de ego. E não é briga de ego. Né? Porque eu não tenho problema com ego. Acho que a gente tem que ser humilde de falar, poxa, você me ajuda? Igual o corretor mais velho, você tá com... O cara não quer porque você é novo. Não, mas conversa com ele. Fala para ele, conta sua história aí pra mim. Conta sua história aí para mim. O cara conta, pô, você me ensinou isso, você me ensinou aquilo, e o cara vai abrindo. A vida é uma troca, né? Só que nada supera o trabalho, é verdade. E depois que ele vê que você tá trabalhando, igual ele recebeu um elogio, e o cara já gostou dele pelo esse elogio, é bacana. E hoje, depois aí de tantos dias que eu não estou contando os dias, que eu só quero fazer o negócio acontecer, de tantos dias trabalhando junto à equipe, lado a lado, ele já não tem mais aquele bloqueio. Eles já falam, posso conversar com você? Por isso que eu pedi, eu vou falar agora no podcast, eu pedi para eles a mesa lá no canto, porque para mim atender os corretores, porque a gente tem que ser um bom ouvinte. Entendeu? Chegou o orçamento aqui, estamos gravando, senão já ia... Porque assim, o corretor vai lá do meu lado, eu conquistei a equipe, porque com trabalho, não é porque sou legal pra caramba. Porque a gente também acorda de mau humor, a gente também tá cansado, também não... Igual o corretor falou assim, você gosta de trabalhar muito? Eu falei, não gosto de trabalhar nada, mas eu tenho que trabalhar. Tenho filho para criar, tenho minhas contas, então assim, eu tenho que trabalhar. E eu amo ser corretor, então eu trabalho de corretor, então eu vou trabalhar com mais intensidade.
Nem todo mundo vai trabalhar o mesmo tanto que eu trabalho, que gosta do mesmo tanto. Mas eu quero. Então, o corretor, agora ele já entendeu o que eu estou disposto, e ele entendeu que ele tem que aproveitar isso, tem que absorver as coisas. Então, eu estou ouvindo casa a casa, igual eu falei para eles. A mesa nova, né? Eu vou falar de novo. A mesa nova vai ser o muro da lamentação. Vai ser ali um upgrade do que você não sabe do sistema ou do produto da empresa, que eu sei e vou te transmitir da melhor forma possível. Então, se o gestor não entender isso, que ele tem que ouvir também o outro lado, vai ficar na briga de ego à toa. E assumindo essa nova responsabilidade, essa nova realidade, Sim. surgiu alguma insegurança, que é coisa normal. Às vezes algumas limitantes. Caramba, será que eu vou dar conta? Me veio uma pergunta ótima pra fazer em cima disso também. Não, pode Desculpa fazer. se eu tô Pode, jogando um responde. pouco... Não, mas- Pode, responde? Eu respondo? ele responde Então vamos lá. Ah, oi. Então, a questão, isso aí eu nunca tive problema com isso. É um desafio, eu sempre gostei. Então, é indiferente. Acho que vai de você. Aquela questão, a gente estava discutindo antes daqui do Alan chegar, né? Eu falei, se você acordar um perdedor, vai ser um perdedor a vida toda. Se acordar um vencedor, vai ser vencedor, não importa. Então, só brevemente. Eu fui atleta profissional, joguei bola minha vida toda, morei fora do país, desde os 12 aos 22. Eu só ficava em alojamento, então via minha família, época festiva, Natal, Ano Novo. Então eu lidei com muitas pessoas, respeito, conheci muita gente. Então não tem essa... Como é que eu digo? Você acabou de me perguntar, Rafael, a questão... Em relação a uma insegurança, Então, né? A uma insegurança nova eu nunca tive, porque realidade. Todos os caminhos que você enfrenta, vai de você desistir ou não para você vencer aquilo. Então, segurança eu nunca tive. Eu sempre falo, tá difícil, vamos resolver, vamos fazer fácil. Então eu vou jogar. Antes do hora, então eu vou jogar a Pode mandar. bombinha, a bomba. Manda. A bomba que tava aqui do lado. Manda que a gente domina. Então eu vou te jogar uma pimenta calabresa na Pode sua jogar. história. Antes, você como corretor, Abud, você tinha uma pessoa te cobrando, que era o seu gerente, no máximo. Sim. Agora você é um gerente, você tem um time de doidos cobrando você, te espancando, te mandando WhatsApp, pegando você no plantão. Eu não vou dar nome para as pessoas. A gente poderia enumerá-las todas aqui, pelo menos dentro da gestão da JD. E a gente sabe, né, eu sei, Sim. eu, Ricardo, eu sei que não é fácil. Não é fácil os cargos de gestores dentro da JD, porque a cobrança é muito grande, né? Ser um gestor na JD, porque como vocês mesmos colocaram, a empresa é uma máquina de vendas. É uma Claro, máquina, com isso certeza. é inegável, né? Então temos um BGV alto, vendemos o que vendemos, Sim. porque as pessoas aqui trabalham muito, né? Não é só porque temos bons produtos, não é porque temos uma liquidez em lançamento. Foi a porque dedicação trabalhamos, de cada mas um. É dedicação. Isso, As pessoas dedicação. trabalham bastante. Isso, a gestão, isso faz parte dos papéis dos gestores, a cobrança top-down, né? Então, Claro. de cima cobre de baixo cobre de baixo e vai cobrando. Então, antes você, né, especificamente, Sim. você era cobrado, você não tinha quem cobrar. Hoje você vai cobrar, mas outras pessoas mais Acima de pesadas mim. passaram a cobrar você. Como é que você vai se lidar com isso? Como é que você está se preparando para lidar com isso? Porque você está entrando, né? Você está assumindo um cargo de gerência bem num momento bacana, porque a gente está entrando em lançamentos, Claro. então já vai entrar num momento de cobrança forte, né? Então, por mais que você seja agora, a gente tá naquela velocidade de cruzeiro, né? No Pirata, você tá se preparando, mas na hora que o bicho pegar no lançamento, você vai ser cobrado por igual. E não só pela como os equipe, outros. né? Não só pela sua equipe, mas pela nossa equipe, né? Entendi. Claro. Por Peixoto, Alencar, Correia, Todo mundo. Isaac, Eduardo, Todo mundo. Aguinaldo. Todo mundo, todos os gestores dos gestores vão cobrar, porque é o papel deles Claro, também com cobrar. certeza. E isso, nem todos os gestores, às vezes, estão preparados, porque eles estão preparados para cobrarem, mas não para serem cobrados. Sim. Né? Como é que você está se preparando para isso? Porque Então, a é questão o ônus da plaquinha. De cobrança, eu fico Tá chegando o seu debut. Não, eu fico até tranquilo. Eu sou uma pessoa muito organizada, então
Tem o Hipnobox, fora isso eu tenho meus relatórios internos, então eu sei cada cliente que passa, cada cliente que procura, o que busca e o que está almejando. Então eu faço sempre um filtro com meus corretores, eu tenho uma estratégia minha. Então tudo que eu me perguntarem ou pedir, eu consigo já mostrar com número e excelência. Ó, é isso que você está procurando, que você me perguntou. É esse o resultado. Ó, essa outra coisa que você me perguntou, é esse o resultado que eu tenho. Teu psicológico assim. também? Hã? Teu psicológico também? Não, tranquilo, sabe por quê? Ó, o mundo da bola. O mundo da bola. Nós vamos lembrar disso. Não, Deixa sabe por chegar o quê? espelho. Deixa chegar o espelho não, de vendas, eu vou te Deixa, lembrar na hora disso. que a Célia gritar com você. É, Eu não ia falar sério, mas ó. Vai, grita. Não, o cara é tranquilo, boleiro, eu né? falo meu? isso aqui, Você ó. tem uma unidade lá no espelho, né? Você vai chegar com a Amabelle lá falando assim, tem a unidade 121 da Torre 1? Não, Aí mas você vai aí- aparecer mas 3 aí- horas depois Não. lá. Ela fala, você não liberou a unidade. Que posição que você jogava? Eu, lateral esquerdo. Você driblava bem? Bastante. Ah, então você vai bem aqui também. Bastante. Então, pressão pra mim é tranquilo, porque treinava 22, só jogava 11. E eu tava sempre no meio de 11. É pressão. É a pressão do negócio. tranquilo. E fazia gol? Sempre. Sempre, menino. E Tem que você, tá. Alan? Então, insegurança, é igual eu falo para os corretores, mesmo tendo tanto tempo de mercado, todo cliente novo é a mesma sensação para mim. Da adrenalina, fala, puxa, eu vou fechar, não vou fechar, o cara quer, não sei o que, fica com medo do cara ir embora, não deixa o cara ir embora, segura ele aí. Então, ir pro cargo, para essa virada de chave foi a mesma coisa. Porque assim, em 2019, o Eduardo, eu estava no interior, né? O Eduardo me ligou e falou assim, a empresa vai dar um salto por conta do pipeline de 2020 e a gente vai precisar de mão de obra, meu. Você não quer voltar para São Paulo? Você está aí no interior, como é que tá as coisas aí e tal? E eu aceitei o desafio, a oportunidade. Vim para cá para entrar na empresa para agregar, porque eu sabia que em algum momento eu ia ter a chance de crescimento, né? Ele não me prometeu nada, mas prometeu tudo, né? A gente sempre sabe como que é. Jogou a isca, eu peguei e agora tem que ver se eu vou abraçar. E a insegurança sempre bate. Não inseguro de você achar que você é incompetente, alguma coisa assim, mas insegurança que você fica com medinho, assim. Igual eu sempre quis, né? Eu falei, Aquele friozinho na barriga. Eu sempre quis ser diretor, não de alegre, mas porque eu acho que eu mereço pelo trabalho que eu faço e eu acho que eu vou conseguir desenvolver bem. Então, eu sempre quis. Então, a gente está aí desde 2020, nesse chove no molha, veio a pandemia e tudo mais. Eu coordenei os maiores produtos da Diálogo. Então, assim, eu me preparei nesse tempo. Lógico, eu queria ser diretor quando eu entrei. Mas eu acho que hoje, a grosso modo, eu acho que foi no melhor momento do Alan. Entendeu? De cabeça e tudo mais. Mas mesmo assim, me deu um friozinho. Igual, janeiro, o pessoal tira férias, não sei o quê. Eu tava com meus filhos. Todos conhecem meus filhos. Eu levo comigo junto, os clientes conhecem, todo mundo conhece. Lindo. Porque não dá para mim deixar com uma babá, alguma coisa. Estão comigo. Então, eles vão trabalhar comigo. Não me atrapalha, entendeu? Então, eles sempre estão comigo em algum momento, quando está trabalhando num plantão e vice-versa. E eu estava preparando a bolsa da Valentina e do João, que a gente ia para a praia. Eu não tirei férias esperando, vai ter a mudança, vai ter, não vai ter, não vai ter, vai ter. E aí eu peguei e falei assim, vou arrumar minha bolsa e vou para a praia com as crianças, é a última semana de janeiro. Vou viajar e... Aí eu mandei uma mensagem para o Eduardo. Falei assim, Eduardo, você falou para mim que a gente ia conversar na primeira semana, a primeira semana de outubro, a primeira semana de novembro, a primeira semana de dezembro. Janeiro mudou o plano? Que você falou que tinha um plano para executar, eu não sei o que é, mas mudou? Aí ele falou assim, não mudei. Você sabe como que ele é, né? Quando ele responde, não mudei, vem aqui às 19. Aí eu falei, e agora? Né? Na praia. Eu tô indo viajar, aí eu peguei e falei assim, não, mas eu quero, vai saber. Ou eu chego lá e ele vai falar, não tem nada para você, vai trabalhar, igual ele fala com a gente, né? Sim, Tio, sim. dele carinhoso, vai trabalhar, né? Aí eu peguei, e agora? Só que quando começou a chegar o horário, eu falei, e agora? Você quer tanto? Eu falando comigo mesmo, que eu me cobro muito, né? Você quer tanto, e agora? Você vai assumir? Se ele te der uma biboca assim, sem nada para você fazer, se for ter que ser do zero igual ele, o que você vai fazer? Então dá essa insegurança. É lógico. E aí quando eu tive a conversa com ele, que ele falou para mim, ó, vai ser assim, vai ser assado, me deu um monte de missão antes de acontecer isso, para ver se eu estava preparado psicologicamente. Ó, você tem que fazer isso, faz isso para mim, faz aquilo. E foi
cozinhando assim, né? O Alan, eu deixei na geladeira para ver se ele toma jeito. E aí, quando ele falou assim, então o seu desafio é esse, eu falei, e agora? Você já tá no barco, não dá para você pular, entendeu? Então, deu esse friozinho na barriga, deu uma insegurança, porque você coloca em xeque o que você é, né? Então, eu tenho toda essa história do mercado e na hora que é colocado à prova. O negócio, a prova, falei, e aí, agora? O que você vai fazer? Só uma coisa, Alan, e pro Abud não vai se encaixar isso, mas aí mais pela troca de empresa, a mudança de célula, né, de salão para online. Um mundo completamente, por mais que estejamos falando de vendas... Totalmente diferente. Né? E a o frio... condução diferente. Como que para você está sendo o desafio de online? Porque é uma mudança drástica. E não foi aquele friozinho, foi a Frozen com todo mundo na barriga. Um let it go total. Let it go. Um let it go total. Let it go, e aí, Alan? Vai pra let it go? Então, assim, foi tenso na minha cabeça, que eu falei assim, agora, você conseguiu o que você queria, que é se tornar um diretor da empresa que você gosta de trabalhar, com pessoas que você trabalha há 20 anos, né? Que eu sempre trabalhei com ele e com o Aguinaldo, com o Eduardo e com o Aguinaldo. Não trabalhei em outras empresas, assim, fiquei vagando. Eu só deixei de trabalhar coisas quando eu montei a minha, né? Então, assim, e agora? Aí você está indo para um campo minado, que você sabe que tem ali, mas você não sabe onde você vai pisar, né? E só um parêntese, um campo minado, um gerente de salão que não faz a mínima ideia o que é online, não que você não saiba, mas que não faz a mínima ideia o que é online. É um bicho diferente, né, Rica? Uma gestão de 6, 7, 8 gerentes de online, assim. Com uma equipe grande, com essa equipe que no salão dava uns atritos com online. Comigo, inclusive, vamos colocar assim, entendeu? vai, tipo... Então, assim, que a gente já tinha aquela... É um mundo novo, né, Alan? Agora, aí a primeira frase que eu fiz nas reuniões, eu falei assim, pessoal, metade me conhece. Mas agora eu sou do online. Aí eles olharam assim, para quebrar o gelo, né? Porque eu falei assim, eu vou apanhar na hora que eu entrar. Eu falei, é você? Não sei o quê, você não deixou eu ficar lá no stand, não é? Então, assim, aí quando você vai para um lugar que é totalmente o oposto do que você tá, entendeu? Dá um frio gigantesco. Então, assim, eu me preparei antes para isso. Porque já tinha cantado essa bola que poderia ser o online, entendeu? Então, eu fui me preparando e o meu planejamento não mudou do começo da possibilidade até a realização. Porque tem vezes que você fica oscilando, né? Ah, se eu for, vou fazer isso. Se eu for, vou fazer assado. Aí você conhece o gerente, não, vou fazer assim, vou fazer do outro jeito. Então, eu já estava me preparando para isso. Entendeu? Então, eu acho que eu consegui absorver melhor, porque eu já estava me preparando, mas ainda continua sendo um desafio totalmente ao contrário do salão, porque no salão, você leva o corretor para o salão, então o que você vai fazer no stand? No stand tem as coisas do stand para fazer. E do online, tem as coisas do stand e tem as coisas do online, e tem você que é gestor hoje, que você não cuida só dos corretores, você cuida dos corretores, dos gerentes, do sistema, do administrativo, da recepção, que a recepção tem umas regras com ela, e ali, assim, assado. Então, assim, dá um nó na cabeça. Né? E é muito detalhezinho, né? E, o Abud, para você, desculpa, Rafa. Imagina. E só para não perder o raciocínio dele, para você a mudança de empresa, você acha que impactou alguma coisa? Ou, não, eu era corretor lá, vim gerente aqui, tiro de letra isso daqui, ou... Não, é um choque também mudar de uma empresa para outra. É um choque para alguns que já me conhecem, né? Vê hoje, tá de gerente, conhecido como corretor, é um choque para alguns, mas para mim é tranquilo. É o que o Alan falou, você tá bem preparado tudo para aquele cargo, aquela função, você vai exercer muito bem. Vai da demanda de cada um. Então, queria seguir o jogo. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, queria que você endossasse, Rica, por favor. Tem muito corretor assistindo a gente. Tem muito corretor e corretora, estou falando numa maneira geral, que gostaria e almeja um dia estar no lugar de vocês. O que um corretor precisa fazer para futuramente ser um líder como um gerente, como um coordenador de produto, como futuramente um diretor, uma diretora? O que vocês tinham que vocês acham que foi evidenciado a vocês chegarem onde estão? Eu acho assim...
você tem que se preparar. Entendeu? Sempre. Você tem que estudar o produto. Antigamente, eu falo antigamente, igual o João fala para mim, papai, no seu tempo, eu falei, como assim no meu tempo? Meu tempo é agora, não é antes. Mas no seu tempo tinha isso? Então, assim... A Mari fala isso pra você, Ricardo? Fala, Ricardo. Ai, Então, assim, a Valentina e o João ficam batendo nisso, eu fico chateado. Eles sabem, então eles falam, eu falo, pô, eu me sinto um idoso, né? Um ancião. Então, assim, no meu tempo, vou falar igual eles, né? No meu tempo, não tinha mídia social. Não tinha reprint à vontade. Era um bookzinho, quando o cara comprava, e você tinha um Xerox na mão. Né? Você ganhava uma Xerox do seu gerente, e ele falava assim, ó, tira a cópia na Lan House. Quem não conhece Lan House, depois me pergunta. Ou vê no YouTube. Vê no YouTube. Entendeu? Então, assim, se você não sabe o que é Xerox e Lan House, depois eu te conto. Você sabe o que é pager? Então, assim, a gente ganhava uma ficha técnica no Xerox. Você sabe que Lan e o- House? Sei, eu frequentei Lan House. E o gerente falava Fala, assim, ó. fala. O gerente falava assim: tira umas cópias, vai atrás de cliente. Você tem celular? Tenho. Né? E o celular não tinha essas telas. Era o V3 era o iPhone 17 da época, né? O V3 lá que era bonitinho, fininho. Bonitinho. E aí o gerente falava assim: faz um carimbo. Eu falei, mas o que esse cara quer que eu faça um carimbo? Porque pra você carimbar o seu Xerox. Aí a gente fazia um carimbozinho, hoje as etiquetas, né, tudo, QR Code, hoje, antigamente era carimbo. Então, eu tenho meu carimbo até hoje. Meu carimbo e o crachá da Delforte eu tenho até hoje. É mesmo? Tenho. Até eu mandei pro Aguinaldo esses dias, eu falei, Aguinaldo, só pra você sentir saudade. Não. Aí ele falou assim, saudade do quê? Eu falei, abre a foto. Aí ele abriu, pô, o crachá, aí a gente conversou. Então, assim, o corretor hoje tem tudo na mão, tudo. E na época não tinha. Então, assim, o que eu fiz? A gente não tinha coordenador para ensinar. O gerente mali ia lá. Então, a gente tinha as revistas da época. Você sabe o que é revista, né? Sei, Hoje já não tem brincadeira, revista. agora não sei Enche o saco dele. Então, assim, a gente tinha o Guia Qual, Ai, cacete. o Guia Qual, É. Guia Qual e a Minha Casa Meu Imóvel. Não Minha Casa Minha Vida, tá? Minha Casa Meu Imóvel. É. Que a Minha Casa Meu Imóvel vinha uns voucher do Franz Café, É Lava mesmo, Rápido, era tudo cara. na Zona Sul. E eu lá em lembro Guarulhos, e eu falava para os clientes, você quer um voucher? Né? A gente queria falar difícil. Igual quando veio o fitness, né? Hall, o pessoal queria inventar a palavra que não tinha isso, né? Era academia e... Não, agora depois que virou fitness, aí Varanda era gourmet. difícil. Né? Varanda então, gourmet. assim, eu me especializava. Então, assim, mesmo que eu não tinha ferramenta na época, na minha época, não tinha ferramenta igual hoje tem o Hipnobox, o Drive, com e-book, que o Zé faz lá com o maior carinho e os caras não abrem. Na minha época tinha a revista, então eu olhava a concorrência, porque também os produtos da empresa que eu trabalhava não estavam na revista, no Guia Qual, porque era caro, entendeu? Então eu olhava a concorrência nas metragens parecidas com a minha, para mim poder ter argumento com o cliente quando o cliente falava que não queria meu produto. Sim. Entendeu? Então, ontem eu estava rindo, porque ontem eu estava ansioso, já que a gente ia gravar. Falei, o que eu vou falar lá, né, meu? E eu olhei, eu moro hoje no Diálogo, no Gran, onde você fez a primeira venda, eu moro lá. E eu tenho a minha pasta de corretor quando eu entrei. Que é aquelas maleta preta, né? Que era igual o meu irmão falava, o Rafael e o Juninho falavam para mim, né? Então, vou mandar um beijo para eles aí. Eles falavam assim, você está parecendo o Sr. Barriga com essa pasta. Eu falei assim, aí a gente tirava um barato, eu falei assim, é verdade. Só que eu vim cobrar o aluguel. Você mora de aluguel, você tem que comprar um apartamento comigo, hein? Não ficar esperando eu vir cobrar o aluguel, porque eles queriam me tirar, né? Que eu tava com a pasta, só que naquela minha pasta, né? Fora a piada dos irmãos, que era tudo irmão, mas na minha pasta tinha o quê? Tinha um guia qual de cada região, porque era por região, né? Verdade. Eu tinha um memorial descritivo do produto que eu trabalhava, que eu atuava, e uma minuta de contrato. E hoje eu passei na reunião, eu falei, eu vou ensinar vocês a pelo menos interpretar o memorial descritivo para você poder falar para o cliente. Um bom tema para cá. Entendeu? Então, assim, hoje o cliente perguntou para mim se a laje do apartamento Garden que ele está comprando, que ele está vendo, se está calculado para ele pôr uma jacuzzi. Aí eu liguei na Diálogo, falei lá com o Jomar, dá para você ver para mim que é um produto dele? Não, Alan, está calculado. Aí o cliente, depois que eu perguntei, eu falei, puta, agora a venda vai. Aí o cliente fala assim, mas qual é o peso por metro quadrado do cálculo que foi feito? Eu falei, isso não está no memorial descritivo. Não. E eu não sei. Aí eu pedi pro Jomar, até estou esperando a resposta dele, né? Até vir ao ar, a gente já sanou, espero que tenha vendido isso. Mas o corretor não se
especializa. Ele não tem o interesse, não todos, mas assim, não tem. Então, para você se tornar um corretor profissional, igual ele falou, eu quero que você seja mais profissional, mas você tem que se especializar. Você tem que saber o que você tem. Poxa, vocês mandam lá o tabelão. O tabelão, o corretor tem que olhar se é o preço de tabela, que a promocional está por X, não que é o valor promocional para baixo, porque o promocional já está no limite. Então, você vai pegar um produto, você tem que saber as metragens, você tem que saber a quantidade de apartamentos que tem no projeto, você tem que saber pelo menos quantos andares, entendeu? Quando a gente lançou o Praça Patriarca, por ser mais no extremo da Zona Leste, muita gente não foi lá. Só que o Patriarca tinha um monte de gatilho de venda muito bom, que lá foi o primeiro, é o único bairro da Zona Leste que foi planejado, Sim. né? Que foi o mesmo que desenvolveu os Jardins, que leva o nome dele lá, Antônio Esteves de Carvalho, e algumas coisas, a parte de cima. Tudo bem. A parte de cima, eu coordenei lá, né? Eu sei. Entendeu? Então, assim, a Tudo parte bem. de cima não tem concorrente, a gente está na frente da praça, isso é informação que o corretor tem que ter. Mas ele tem interesse em aprender? De repente ele tem, mas alguém falou para ele? Explicou para ele? Então o corretor tem que se especializar. E hoje está tudo fácil, no celular você consegue tudo. O cliente hoje sabe mais do que a gente, dependendo do produto. Alan. Igual ontem um chat, só para me concluir, um chat, o cliente falou assim, inclusive o próprio Praça. O Praça, aí o corretor novo falou assim, Alan, qual que é o Praça? Falei, Praça o quê? Tem o Praça Tatuapé, tem o Praça Patriarca, né? Qual que é? Ah, não sei. Na hora que eu fui na base dele, né, para poder ver o que ele estava falando com o cliente mandou o print da ficha técnica do site da Diálogo. Falou, é esse daqui, é de vocês ou não? O cara já estava bravo. Aí eu peguei e falei, deixa eu responder para você rapidinho. Respondi para ele, falei, nosso sim, estava procurando aqui para você, para te mandar uma apresentação. Aí a gente mandou para ele. Aí eu perguntei para ele, que gerente que você é? Aí ele me falou, aí eu falei para ele, depois a gente vai sentar junto, que eu vou te ensinar os produtos que a gente tem, porque você tem que estar preparado. Então, um corretor de imóvel, para qualquer área de venda, você tem que estar preparado, você tem que olhar. E o memorial descritivo é um objeto muito bom para você poder, quando o cliente perguntar, você saber o que pode ser feito, como que é entregue. Entendeu? E tudo do produto, o cara tem que saber. Então, se ele não se especializar nisso, ele vai sempre ter que falar assim para o cliente, sim, eu vou ver, eu não sei. Ah, eu tenho que olhar. Então, assim é ruim. O algo a mais, todo mundo aqui na mesa, para a gente pensar junto, vocês acham que faz sentido, vamos dizer, esse algo a mais, que o cara tá cheio de vontade, quer mostrar que tá curioso, que quer aprender, mas esse algo a mais, ele realmente chama a atenção de você tá tomando a rédea, você tá buscando a responsabilidade para aumentar o nível, ter uma oportunidade de virar um dia gerente ou um cargo de liderança, ou é um discurso mais motivacional? Não, você sempre tem que... Sabe aquele ditado, quem não é visto não é lembrado? O algo a mais vai deixar você sempre em evidência. Então, o algo a mais você tem que ter. Senão você não vai ter um destaque no meio da multidão. Entendeu? Você pode dar um puta resultado, mas se você é um corretor frio, que você não está envolvido no que está acontecendo, você não participa das reuniões, você não participa do produto em si, você não vai ter esse algo a mais. E de repente aquele cara que nem está performando bem nas vendas, mas ele sempre tem um algo a mais para oferecer, a gente vê aí os coordenadores, de repente tem equipe de coordenador formado e tem aquele cara que tem um algo a mais, que ele está sempre ajudando a equipe. Quando vê, ele está no time. Entendeu? Então, para o cara ser o líder, ele tem que ter o algo a mais. Não tem outra forma dele ser, entendeu? A não ser que o algo a mais dele, ele é filho do dono, filho de alguém, que aí colocaram ele lá. Mas fora isso, não, ele tem que ter o algo a mais, pelo menos na minha concepção. O que você acha disso? Muito do que o Alan falou, concordo. E é isso, tem que ter um algo a mais. A primeira coisa, você se doar antes de receber. Então eu foco muito nisso. Você, corretor da JD, corretora, que um dia gostaria de estar aqui em nosso lugar, seja gerente ou diretor, se cobra o máximo, que você pode ir além. Tire o não da sua cabeça, não vou conseguir, é difícil. Não, nada é difícil. Quando você quer, coloca um objetivo, você alcança e você chega. Hoje eu tô aqui, amanhã pode ser você ou qualquer um que está assistindo nós. Então, basta isso, a vontade
de cada um, em querer fazer, em querer ensinar, porque a gente está aqui, tem os corretores, o Alan é diretor, tem a parte de gestão dos gerentes e abaixo os corretores, e funciona o quê? Se a gente só pensar no dinheiro, a engrenagem não anda. Então, se você pensar em ajudar as pessoas, o dinheiro é a consequência. Quanto mais faz um bom trabalho, mais resultado você vai ter. Então, o que eu falo pro pessoal é isso. Tire o não da vida de vocês, todo negativismo. E não importa. Se você não tem nada hoje, você pode chegar no lugar mais alto aqui. Basta só você querer e fazer tudo que for ensinado, o seu gestor, seu coordenador, o diretor, te orientar para isso. E assim... Caramba, hein, meu? Mas você é o saboneteiro. É, Hein, ele tá Ricardo? olhando pra câmera falando que é você. Mas é o saboneteiro. Né? Você tá todo geladinho aí. Ricardo, tem uma Então, pergunta assim, boa aqui. Deixa eu falar uma coisa. Só te falar uma coisa, só pra eu dar minha opinião num negócio assim também, porque eu acho que, assim, Manda bem, bicho. a capacitação técnica, eu acho que é uma coisa fundamental que a gente precisa ter, porque qualquer um, né, ele não precisa nem ser diretor, gerente, coordenador. Quer trabalhar? Se o cara quer trabalhar em qualquer lugar que seja, ele precisa ter uma capacitação técnica. Se eu quero lavar esta janela que está na minha frente, eu preciso ter uma capacitação para lavar essa janela. Eu preciso saber como que lava uma janela. Então, eu acho que a capacitação técnica, ela já é uma coisa inerente do que a gente precisa ter, independente da onde a gente quer chegar. Eu acho que isso não temos como fugir. A pessoa precisa realmente fazer. Essa vontade que o Abud está falando, de querer realmente, de não se colocar os como é que fala? Os sabotadores. Né? Você vai estudar psicologia, sei lá, tem uns negócios que você fala assim, os autossabotadores, não sei o que lá. Você não colocar esses sabotadores, eu acho que faz muito sentido, porque as pessoas tendem a fazer isso, né? Eu nunca vou estar lá, eu não sirvo para aquilo, eu não consigo. Ela acaba pessoais, se limitando, e às vezes ela tem muito potencial. Então, eu pra acho, isso. e a minha opinião, que eu queria complementar vocês dois, né, respondendo o que você falou, eu acho que pro corretor ou pra corretora, querer almejar ser gerente, ser diretor, ser supervisor, basta ele querer. Né? Então, pelo menos dentro da operação, do que eu vejo na JD, basta pessoas querer. Né? E tenho certeza que qualquer corretor, estava até conversando com a Bud aqui antes, qualquer corretor aqui dentro, se ele se propuser a ser gerente, eu posso estar falando a maior besteira do mundo, Alan. Eu sei que ele que está debutando agora na gerência, você que já é gerente macaco velho, eu me arrisco a dizer que qualquer corretor que eu vejo pelos plantões de vendas, se ele falar assim, porra, eu gostaria de virar gerente, ele tiver a capacidade de montar uma equipe, tiver perfil para gerenciar uma equipe e conseguir montar uma equipe, ele vira gerente. Porque o maior desafio para o gerente justamente é gerenciar as pessoas. Vender é fácil. Né? Vender é fácil, entre aspas. Vender produto bom é fácil. Vender produto bom é fácil, né? Gerenciar pessoas que é o mais difícil. Então, basta querer. E aí, basta querer. Eu preciso ter capacitação técnica, e eu preciso ter motivação interna, e eu preciso ter capacitação pessoal também. Eu preciso ter boa vontade, eu preciso querer fazer o negócio. Discordo só uma coisinha. Não é nem discordar. Não, eu acho que tem só a sereia que a gente não comentou, uma outra sereia que ela entrou aqui no meio, que ela tá passando muito desapercebida aqui, mas que automaticamente qualquer um vai pensar, que é a parte financeira. Né? Então, quando a gente pensa automaticamente em qualquer promoção, vamos entender a mudança de cargo como uma promoção, a primeira coisa que vem na cabeça de qualquer pessoa é: vou ganhar mais. É fato. Eu sou corretor, vou virar gerente, vou estourar. Não sei aonde, nem esqueci de onde que fala que vai estourar. Estourar no norte. Estourar no norte. Vou estourar no norte. Vou virar diretor, vou estourar no norte de Marte. Mas não é assim. Né? A gente estava até dando um exemplo. Eu e o Abud conversamos bastante antes de começar. Eu usei um exemplo para ele, Alan, independente, sem citar pessoas, sem citar nada, mas assim, se a gente fizer uma conta bem de padaria, hoje um corretor vendendo um apartamento de 1 milhão, ele tem um ganho que o gerente, para ter o mesmo ganho, um gerente que era corretor,
um corretor que virou gerente para ter o mesmo ganho, ele precisa vender 4, 5 vezes aquilo lá. Então, financeiramente, o desafio é muito grande. É muito grande. Então, assim, o corretor decidir virar gerente, ele precisa estar muito bem preparado, não só tecnicamente, porque tecnicamente eu já estou, porque eu era corretor, então teoricamente eu já sei tudo do produto. Eu tenho uma motivação interna, que eu realmente quero. Eu tenho a vontade, mas tem um lado que vai pegar, que é o financeiro. O financeiro. E a gente sabe que o caminho das pedras do financeiro, num primeiro momento, não é fácil. Porque não sai todo o primeiro gerente, né? E espero que com você não seja assim, não esteja sendo assim. Num primeiro momento, não sai estourando no norte. O cara tá no sul, tá lá no Rio Grande do Sul. Até ele chegar no Amazonas, ele tem que pegar uma estrada, tem que pegar a BR e subir, porque é um caminho de pedras. É estrada de terra, é mata, é pedágio, é um monte de coisa que ele precisa passar para chegar num mundo cor-de-rosa, de uma gerência campeã, de uma gerência que seja financeiramente, que ele fala assim, realmente, agora está valendo a pena. E às vezes isso não é no primeiro mês, não é no segundo mês, às vezes não é nem no terceiro mês. Às vezes passa um lançamento, 2 lançamentos, e ele ainda não conseguiu se equiparar ao que ele venderia, ao que ele performaria como corretor, né? E eu já vi, né, infelizmente, muitos gerentes desistirem no meio do caminho. Talvez simplesmente por não terem o perfil que você está desenhando, né, de estou atrás dos corretores, eu realmente estou trazendo a equipe, estou montando a minha equipe, estou atrás de pessoas que sejam semelhantes ou que tenham a mesma linha de pensamento comigo, que é super, super bacana. Pessoas que viraram gerentes e não fizeram nada, vamos ser bem sinceros, não fizeram nada, ficaram do mesmo jeito que estava, e viram seus ganhos saírem de 1 para 1/5, né? Então, não fechava essa conta. Talvez só pela tentação da plaquinha. Né? De sair o corretor e ser, sou gerente. Envolve o ego, e né? agora eu participo. Envolve o ego de uma que às vezes reunião. atrapalha. Igual eu falei. Com os diretores. E não é assim. Não é. O glamour assim. é depois. O glamour não é tão depois glamouroso. e se vir, né? Então, assim, o que eu queria fechar a minha resposta para você. Que todos têm condição de ser gerentes, serem supervisores, serem coordenadores. Mas a decisão de ser isso é uma decisão que ela precisa ser muito bem pensada, né? Porque o impacto disso é muito grande, não só na gestão em si, mas em casa, né? Porque a cobrança é maior, o trabalho é maior. A responsabilidade é maior, porque você não é mais responsável só por você é responsável por outras pessoas, né? Você tem que fazer estratégia, você tem que fazer reunião, não é você só tem que conduzir, você tem que treinar, você tem que fazer. Antes, você como corretor, você fazia para você. Se você não quiser ir trabalhar, você não ia trabalhar. Se você quiser ficar só a lojinha fechada uma semana, você ficava. Agora, como gerente, não, você não pode. Você tem 10, 15, 20 pessoas que dependem de você. Não tem como você fechar só isso que você está falando, Rica, é um divisor de águas, que todos vocês estão falando é um divisor de águas para o profissional que está nos assistindo e almeja algum dia ter um cargo de liderança e ele ter uma visão raio-x ampliado, que não é só o lance do ego. O que eu quero fazer entender é o seguinte, tem gente que não tem ego, mas tem muita gente que tem e sofre, porque quero ser gerente e tal. Gerente trabalha muito. Gerente... Trabalha, Budi? Trabalha pra caramba. O cara fala assim, se eu fosse gerente, eu ia fazer isso. Aí quando você pegar que você fala, e agora? Eu não consigo fazer. Não é pra qualquer um. Aí dá valor pro gerente. Não é pra qualquer um. Não. E o gerente que trabalha direito ganha muito bem. Não é isso, gente? Ganha ouve muito. A orelha derrete, vira um bacon. Mas... O que você tá falando é certo, Rafael. Pegando a sua pauta, Ricardo. Você falou, tem gerentes que entraram, acabou não performando. Só que aí, no meu ponto de vista, eu não consigo imaginar não performando. Eu tenho dentro de mim que eu vou vender. Porque lógico. essa liderança de você fazer e falar, porque eu tô responsável por outros meus corretores, só que eles têm família também. Então na minha cabeça não tem essa de ele não vai vender. Ele vai vender, nem que for um ficho, mas ele vai vender.
Eu planto na cabeça dele isso, é todo dia, você vai vender. Por que você não vai vender? Você tem crédito, você sabe a maquete, expliquei isso, por que você não vai vender? Você está inseguro do quê? E Abud, Entendeu? Legal a tua postura, Não é o Abud. teu corretor que não está performando, é você. É o conjunto. É o gestor. Sim, É o gestor que está falando alguma Equipe. coisa. Então, é Isso, isso que acho que é o grande desafio. Claro, não, mas o que o Alan falou também tem que estar junto ali. Agora eu vou pegar vocês. Pode falar. O que é mais desafiador? Bater meta nessa máquina de vendas aqui ou gerir pessoas? Gerir pessoas, né? Porque assim, Então, pode falar, Alan. porque assim, a gente já tem um produto excelente na mão, né? Que a gente é house da diálogo, viu? A gente é house da diálogo de verdade. Então, não que seja fácil de vender um diálogo, porque a gente tem que colocar o cliente no contexto total para poder a venda viabilizar. Mas gerir as pessoas é bem complicado. Porque quando a gente vai vender um diálogo, se o cliente já está procurando, ele já viu, ele já venderam o peixe de alguma forma para ele. Ou ele passou na radial, viu os nossos prédios, viu o guindaste lá, a grua, né? Lá coloridinho, azul e vermelho. Então ele já tem a diálogo. A diálogo faz um trabalho muito forte com mídia e tudo mais, com a marca, né? A gente é uma grife, né, do mercado imobiliário. Então, assim, o cliente já vem já com a ideia do diálogo na cabeça, né? Do projeto. Agora, a pessoa não, porque para você gerir pessoas é complicado. Porque você não é só responsável por ele. Você é responsável por ele e pela família dele. Porque se a família dele não apoiar ele, vai ficar no conflito total. Entendeu? Então, assim, você é responsável pela família do cara. Não que a responsabilidade é sua porque ele fez 30 filhos. Não. Mas você tem que fazer ele vender, você tem que motivar ele para ele chegar na casa dele, porque, pelo menos, a Valentina me pergunta, quando eu falo assim, eu não posso falar com você agora, que eu vou fazer um atendimento. Ela me pergunta quando eu ligo para você, vendeu? E na família, você chega em casa, a família cobra. Hoje, minha família inteira, que eu falo assim, minha mãe, meu pai, meus irmãos, são todos corretores. É Diferente dele, que ele veio, que a mãe dele é corretora. Não, eu entrei na corretagem e eles viram a possibilidade dos ganhos e como eu estava desenvolvendo e meu crescimento pessoal e profissional, e aí eles falaram, poxa, eu também quero entrar junto. Então, assim, eu coloquei a família toda na corretagem porque eu acredito muito nisso. E, para mim, colocar minha mãe, o meu pai na corretagem foi mais tranquilo, que está próximo. E eu cuido deles, eles cuidam de mim. E agora, e o corretor, que você não sabe como é que é a estrutura familiar dele? Então, assim, você tem que também se atentar a isso. E também, para você se atentar a isso, para você ganhar o corretor, ele te confiar em você, indiferente da sua idade, que aparenta ou não, a partir do momento que você ouve o corretor com mais clareza, você vai saber que ele vai se identificar com você e ele vai se empenhar por você, por ele e pela família dele. Porque não basta só você querer que ele venda. Ele também tem que querer e ele tem que vender, porque o objetivo de todos nós aqui é o mesmo. Vim aqui para fazer a venda para ganhar o dinheiro. Então, não vou fazer o caminho, não tem caminho contrário. Ah, eu quero ganhar tanto, eu tenho que vender tantos apartamentos. Tá, mas você oferta? Você vai no plantão? Você olha o sistema? Você se especializa? Você está empenhado? Você consulta o seu gerente para perguntar as dúvidas? Tem corretor que não pergunta. Então, assim, é muita coisa conectada que a gente, como gestor, tem que ser um bom ouvinte. E a família do cara que trabalha com a gente, é importante você ter esse papo com ele. Porque tem vezes que ele não está bem psicologicamente, porque está acontecendo 300 mil coisas lá, e o cara não está performando. Então, você não vai só bater. Bater, tem que trazer. Troca essa ideia. E também não é trocar uma ideia 3 vezes por semana, fazer terapia. Não, você vai conversar com ele hoje, vai falar o seu ponto para ele que você pode ajudar e vamos tentar virar o jogo, entendeu? Porque o mercado imobiliário é muito dinâmico, é tudo imediatista. Então vai lançar, tem que vender, tem que bater a meta e a gestão de pessoas. Porque você pode chegar lá no espelho de vendas com um corretor lá e você tomar um esporro de graça porque você só quis fazer a venda. Entendeu? A Célia, ó. Beijo, Celinha. A Célia, não só a Célia, tá? Porque o Ricardo, com todo esse guti-guti dele aí, igual a gente falou no começo, também se transforma no espelho. Então, o espelho é um desafio muito grande no lançamento, tá? Sim. Então, assim, e aí, quando você pega um cliente, um corretor, que você ouviu a história dele,
Você tá sensibilizado de alguma forma com o cara. Aí você pega a pasta dele, a ficha de proposta. Aí você chega lá no espelho, você toma um esporro. Como que você vai voltar pro cara e falar, você não conseguiu vender, que o intuito era esse porque acabou? Ou porque tá tudo travado? Então, assim, é bem complexo isso. Então, a gente tem que ser de tudo. A gente é amigo, a gente é terapeuta, a gente é psicólogo. É pai, a gente é pai, é mãe. Igual você estava falando dos ganhos, né? O pessoal fala assim, ei, meu diretor, tá rico? Da onde você tirou que você virou a chave, tá rico? Ninguém fez um pix pra mim, entendeu? Igual eu falei na reunião. Eu falei, pessoal, vocês podem pedir tudo pra mim, menos um pix. Porque eu acabei de assumir uma diretoria, até as coisas engatar, vai demorar. Mas também, depois que engatar, não pede da mesma forma, porque eu vou fazer você ganhar dinheiro que você não vai precisar. É lógico. Você vai me ligar e falar, vamos almoçar, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer uma confraternização. E eu falei para eles, eu falei assim, o que pode dar errado no negócio? Quem me responde isso? Aí ninguém, por que Alan dá errado? Eu falei, porque eu quero. Eu quero fazer o negócio acontecer. O produto é bom. Você quer, não tem como dar errado. Igual quando ele fala assim, né? Ah, não vai dar errado porque eu não estou pensando no outro. Não, tá certo, é motivado, tá motivado. Que ele ainda não passou por esse pico da gestão e do mercado. Mas não tem como dar errado a partir do momento que você quer fazer, a pessoa quer e o produto é bom. Sim. Então você sempre vai estar motivado. Então o pessoal fala assim, eu com todo esse tempo de mercado, eu estou super motivado, não só porque eu queria o cargo, porque não tem como dar errado a partir do momento que a gente se propõe a trabalhar, entendeu? Então você, tudo isso vai fluir automático, entendeu? Você acha que para você é mais difícil metas ou as pessoas? Então, tudo depende da questão. Se você pegar algo que já está consolidado, questão do Alan, e está gesticulando ali para ficar do jeito que ele quer, para a engrenagem andar, a meta fica um pouco mais fácil de bater. Agora, quando você está começando, você tem que lidar com pessoas. Então, o que eu falo para os meus corretores, não é obrigação de estar comigo, mas tem que sentir prazer de estar comigo. E a venda acontece, que ela não tem obrigação, sou seu chefe, não sei o que. Não. Quando você tem prazer e faz um bom trabalho em cima daquilo, você vai colher aquilo. Então, de meta, assim, o que eu posso falar é que nós estamos aí, ó, equipe Abud, estamos brigando. Qual é a sua Estamos meta, brigando. A pergunta é qual é a essa. sua meta? Que ainda não fizeram para você, porque você vai ouvir no plantão, você vai Qual é vender a sua quanto isso meta? aqui? Vai lançar você amanhã. atrasou, Meta. você que tá debutando. Treme as pernas, treme as pernas. Eu tô pensando como uma debutante Caramba. de 15 anos, tá? Você que tá debutando na gerência aqui dentro, já está indo para 2 lançamentos pesados, né? E a gente se encontra mais lá na Moca, não sei Na se você Moca. tá com corretor já lá no Landmark, mas na Moca eu sei que você tá fazendo um trabalho bacana lá. Qual que é a sua meta? O que você tá almejando lá para Moca, por exemplo? O que eu tô almejando, que eu já sei que vai ser um grande sucesso lá. Tô almejando que a minha equipe bata a meta interna deles e eu possa aplaudir todos eles na hora que chamar a premiação e cada um for sorteado lá. Tem sorteio pra gerente? Tem sorteio pra gerente também. Não, mas aí né? pra gerente é um plus, porque é questão de 2 carros e eu já deixei bem claro pra eles. Você Se quer- eu levar os 2, o Polo, eu vou vender e vou distribuir a Você grana tá- entre eles. Eu não vou ser indelicado de Não, perguntar, fica tranquilo. perguntar números, essas coisas, mas a sua meta lá é agressiva? Você tá com uma meta pesadinha ou você tá indo Não. mais calmo no Eu comecinho? sempre coloco agressivo, mas se calhar metade do que eu pedi, eu sei que já compensou. E todos vão estar bem financeiramente. Vão estar para eles realizar os sonhos que eu falo com ele, ó, troca de carro, faz uma viagem internacional, ó, veste tal vestimenta, tudo. Porque assim como eu comecei com um sapato de R$200, e hoje eu uso um sapato de 1.000, terno de 100, terno de 2.000. Então é isso, você vai se aperfeiçoando, você vai criando outros hábitos, outros filtros. Quando você vê, você está sempre num nível um pouco mais. Melhor, né? Mas por quê? Você faz por isso. Isso não é impossível, nossa, é difícil, não vou almejar. Isso aí que você está me vendo agora, seja amanhã, tarde, noite, eu vou te falar, não importa a sua idade, sua condição financeira. Eu acredito muito em Deus, coloco Deus acima de tudo. Depois eu venho com o trabalho. Respeito todas as religiões, mas busca que você alcança. Não existe outra controvérsia. Vou pegar esse caminho aqui que é mais fácil. Não. Não Faz o tem caminho atalho. correto. Não tem atalho. É um só.
Então tem dia fácil, tem dia mal, tem, mas você tem que estar com bom ânimo e disposição sempre. É isso. Alan, maravilhoso o que você Obrigado. falou, parabéns, meu. Obrigado. Você é um menino que atualmente fez... É um menino que não tem medo da câmera. Não só tem pra medo avisar, da porque câmera. São poucos. Só fazendo um parênteses aqui. Eu tava comentando, não lembro, acho que foi com a Isadora, que a gente fez uma gravação com ela, que vai na semana que vem. E aí eu falei para ela assim, falei, Isadora, todo mundo que senta aqui fica muito nervoso. As pessoas tendem a ficar nervosas aqui. Só que você tá numa tranquilidade. Você tá falando com a câmera. Porque isso é um dom. Isso assim, tem pessoas que falam naturalmente, não tem, a oratória é um dom das pessoas. Fala tranquilo, então parabéns. Viu? Parabéns. Isso é uma qualidade de gestor. É uma das qualidades de um mesmo. gestor, de conseguir se expressar, porque para você passar uma ideia, para você passar um treinamento, para você conseguir Tem que ter se isso. fazer ouvir, você precisa conseguir se expressar. Senão você não consegue Senão você passar se o que você perde quer. todo. E você, Alan, conta tuas metas do nosso diretor do online, que é um cara querido. Eu vou até parar Né? pra ouvir agora. Eu quero Aí te ele ouvir, pode eu falar quero de te ouvir, número Alan. agora. Eu não vou nem comentar, agora eu vou ficar ouvindo. Quero ouvir o Alan. Agora sim, né? Eu vou pegar até pipoca. Hã? Então, Ouro branco. a gente que eu falo, né, minha equipe, a gente tá sanando todos os pênaltis que tem para a gente poder ficar totalmente livre para o cliente, para a venda, né? A gente vem aí com 2 lançamentos grandes, com VGV bem expressivos aí. A gente do online tem a carteira já da empresa na base, então assim, a cobrança é triplicada, porque o cliente está na nossa base e o corretor tem que fazer esse garimpo da base. Né? O corretor fica assim, eu quero isso, eu quero aquilo, está na base. O seu cliente está na base. Então, em termos de números, eu sei que a gente precisa entrar no mérito de números, mas eu tenho que fazer o meu melhor lançamento possível com o time que eu tenho. Então, assim, a minha meta sempre vai ser agressiva, porque a gente tem tudo para ser sempre agressivo. Né? A gente é empresa de vendas, então a gente tem que barganhar. Eu acho assim, se você não tem ambição nenhuma, não tem problema, mas você sempre tem que querer melhorar. Que seja do copo, que seja do porta-copo, você quer comprar uma bolsa, você quer comprar um tênis melhor, hoje é tudo muito rápido, é moda, é isso e aquilo, né? Ou você quer comprar uma casa para sua mãe, se não tiver corretor, eu vendo a casa para você, para sua mãe. Então, assim, você tem que sempre querer melhorar. E a meta, a mesma coisa. O histórico da empresa, qual que é? A gente nunca vendeu menos que o ano anterior. A gente sempre quer mais, e a equipe também. Então, eu tenho certeza que com todo o trabalho que eu estou desenvolvendo junto ao time, a gente tem tudo para ser um lançamento equivalente ao nosso trabalho. Entendeu? Pode dar uma patinada? Pode, é o risco do negócio. Mas eu nunca vou pensar na patinada. Eu sempre vou achar que o meu time está engatando, está engrenando. Hoje, aí, com as ofertas que a gente está fazendo, que eu estou resgatando isso do time, pelo menos do meu time agora, da diretoria do Alan, estou resgatando e eles estão gostando. Porque eles estavam usando de muleta outra situação, uma verba de um Facebook, alguma coisa, sendo que o cliente do Facebook, quando você vai cadastrar, está na base. Então, assim, para que você quer pensar numa terceira possibilidade de venda, sendo que o seu cliente está na nossa base? Então, a gente está resgatando isso e com esse trabalho, eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer um excelente lançamento e eu quero exaltar a equipe, entendeu? Né? Excelentes lançamentos. Eu quero exaltar a equipe. Na hora que a gente vê lá o ranking no domingo, que você manda, que deixa todo mundo se descabelando. Né? Aquele post que está aqui na recepção o postinho que tem os endereços aqui, sim. ele é o ranking dos lançamentos. Então prepare-se para os nomes, o seu nome, inclusive, né? Os nomes, o seu nome, porque você é o diretor, mas os gerentes, o ranking será montado ali. Então, Que ficam lá do lado do café, né? Na entrada. Se você for o pica do lançamento, o cara que mais vendeu o seu nome, a Bud estará lá. Vai estar junto na placa? Aí Estará sim, na placa, estará na placa do lançamento. Isso Então, Gente, assim, Em nome de e Jesus. assim, ó, O diretor e o gerente, Eu os queria campeões agradecer. do lançamento estarão na placa, na recepção e ficaram lá durante o ano inteiro para todo mundo É lembrar legal. quem É foram bacana. os melhores dos melhores. E a gente queria agradecer, né, Ricardinho? Mais de 1h30 falando de como gerir, como se motivar. Nossa!
Como cuidar. Agora que né? eu vi que tem ali o Pois é, cronômetro. pois é. Meu, foi muito bom o episódio. Foi muito bom mesmo, né, Rica? Muito bom. Melhor até do que a gente pensou. Bastante. E meninos, só pra compactuar com vocês, pra vocês desenharem metas até mais agressivas, só pra lembrá-los, a meta da JD, 2 bilhões e 800 milhões de reais esse ano, que dá mais ou menos uns 60%, 70% do que a Diálogo precisa vender. Então, para vocês ficarem bem assim, atrás dos ganhos, de quanto que eu preciso performar esse ano, deem uma olhada no tamanho da empresa que vocês estão atuando, né? Então, pra gente pensar, e o que você disse, Alan, é verdade, né? Pra gente desenhar uma meta assim, nós estamos planejando muito mais do que a gente vendeu o ano passado, quase 30%. Mas é um crescimento muito grande, né? De um ano para outro. E a gente vai atrás, né? E pra gente conseguir isso, nós precisamos de uma direção pesada, nós precisamos de gerentes com vontade de fazer. Sangue nos olhos. Isso aí. Vão bater nem que seja na própria mãe. Calma, pera. Vamos bater na mãe. Calma, que tá assistindo aí. Pra vender tudo, pra vender. Porque a gente precisa de força pra colocar o carro o trem, na locomotiva do jeito que ela precisa. E aí eu tenho certeza, Abud, com toda a jovialidade que você tem com os seus poucos anos de corretagem, né? Mas com a sua vontade de fazer acontecer, eu falo com a idade do Babudi como corretagem, mas com toda a experiência que você tem, que vocês vão fazer um ano incrível. Muito sucesso. Incrível. Que o seu nome desponte esse ano aqui como um dos top gerentes aqui da JD, e ela que você se dê muito bem aí na direção desse nosso desafio, porque eu sei que vai ser um desafio bem grande. Porque assim, a gente tá motivado, né? Até falar pra câmera ali. A gente tá motivado, não é soberba nossa. A gente quer o que acontece, entendeu? Então assim, o Abud tá super motivado, eu também tô. Então quando a gente fala assim, não, a gente tá tirando de letra. Não, a gente tá motivado. Então a gente precisa usar isso e a equipe precisa entender que essa é a melhor fase deles junto com a gente. Porque do time todo motivado, as coisas fluem, entendeu? Então tá fluindo. Então tem que aproveitar. Né? A gente não tá fazendo média, não tá sabonetando, a gente tá motivado. Então vamos aproveitar, a equipe, aproveita. A gente tem muita coisa para ensinar vocês podem contar com a gente. Tá? A empresa tá aí mudando para melhor cada vez mais. A meta é grande, agora vocês já sabem aí, ó, 2.800 bi, entendeu? A gente tem que estar lá no top 5, os gerentes tem que estar, né? Então, assim, a gente tem que ir pra cima. Espero que o Abud também esteja lá junto com a gente, né? Vai estar. Que a gente Vai estar, a com gente vai certeza. pra cima, Vai estar. entendeu? E para saudar, pra isso. e para saudar o sucesso em abundância de vocês e da empresa esse ano, receba o nosso humilde presente, iguaria. Obrigado. Aí isso tempo para não ficar diferente. Pô. Amanhã já tô levando plantão. Já vai tomar café ali. Olha aqui, ó. Vocês Obrigado. são- É isso aí. A gente é péssimo de embalagem aqui. Nós Não, eu somos- também. Não, Nós não somos Eu muito também bons sou péssimo de nisso. embalagem. Até vou falar uma coisa pra vocês assim. Eu sou muito Membros honorários, Abud. Eu sou É muito isso aí. Podcast. emotivo com as Gostei. coisas que eu quero conquistar. Eu sempre quis vir participar. Eu até ficava com o ciúminho do amigo, sabe? Pela Assim, pô, não pela caneca, porque quando eu já queria, não tinha caneca. Entendeu? Não tinha. Mas eu queria participar, porque assim, tudo que a empresa faz de bom, eu tenho que estar envolvido, porque eu também quero o upgrade da empresa Lógico. e o meu. Então, sempre quando vocês falam assim, agora você é membro honorário do podcast, eu falo assim, é minha, caramba, quando eu vou estar aí? Quando você é Entendeu? honorário. Então, assim, obrigado mais uma vez, obrigado mesmo. Alan, eu também, você é um gentleman, cara. eu também trouxe um mimo pra vocês, Você Eu que também. agradeço. Isso. Torço muito por vocês, viu? trouxe também um mimo pra vocês, que é uma coisa que eu passo pra equipe, também não tá embalado, tá? Que a gente sempre faz as coisas correndo. Olha! Também é uma caneca, mas com o lema que eu uso pra mim, pra minha vida, Obrigado. pra Obrigado. equipe, Ô, que você Alan. tem que ter força, você tem que ter foco, você tem que ter muita fé. E eu sou uma pessoa de muita Mentira. fé. E aí, tem aí o fé com café. Então, pra quem Oh, gosta que de legal. café, tem o Ficou um trocadilho. é, um trocadilho. Oh, então, assim, eu você sou é um uma pessoa de gentleman, muita cara. fé e eu acho que você tem que ter isso. Entendeu? Você tem que Adorei, ter, amei. Você tem que ter força, foco
e fé. Muito legal. E aí Vou mostrar aqui, ó. E aí eu sorteio, nos nossos treinamentos, eu sorteio um para os corretores do nosso treinamento, né? Adorei. E aí eu queria compartilhar com vocês isso e falar de verdade. Eu tô muito feliz, assim, eu fico... E a gente feliz por vocês. Feliz por Obrigado. vocês. E a gente... toma o que você quiser. Só não dá PT, né? Então, Sim, assim... sim. Obrigado mais uma vez. Eu queria agradecer aí, até... Eu fico meio sem jeito, mas eu queria agradecer aí o Eduardo, né? O Eduardo, o Aguinaldo, por ter me dado a oportunidade. Eu não tive tempo de agradecer eles, foi tudo muito conturbado. Vai lá e faz, e se vira, eu vou te cobrar, você vai ver isso aqui. E não deu tempo de agradecer, então, mais uma vez, obrigado, né, pela essa oportunidade. Que eu tenho certeza que eu vou tentar usufruir dessa oportunidade da melhor forma possível para agregar para a empresa. E eu acho que eu já estou agregando... Com certeza. Com o trabalho, com a constância que eu estou fazendo com a equipe. Com a vontade. Com a vontade e a gente motivado, né? Claro, com então, certeza. assim, é diferente. Não desista, acreditem em vocês, capacidade de vocês, ouçam o gerente de vocês. Vocês têm tudo para brilhar, Todo gerente, é muito... triunfar e crescer, tanto profissionalmente quanto interno para você e sua família. Então, não desista, não baixe a cabeça, que tudo que você sonha vai ser realizado. Um grande abraço a todos. Boa, Puti! Boa! E nessa alegria, e nessa prosperidade, nessa abundância, e nessa vibe boa, nós vamos finalizando o 50º Parabéns. episódio. Parabéns, Parabéns Ricardinho. pra nós. Devemos Ai, trazer champanhe pra esse episódio. Pois é, a gente estoura no próximo, não tem Parabéns. problema. Não, Parabéns, gente. Tá? Motivado. Muito bom. Então, ó, pessoal, Até o tempo estourou. exatamente, ó. Mais uma vez, mais um episódio do podcast aqui do JDcast. Não esqueçam, compartilham, sigam a gente, se inscrevam, manda pros amiguinhos, manda pra família, pra vocês que estão assistindo, pros familiares desses dois caras aqui, mande pra todo mundo, porque, ó, como eles, todo mundo que a gente traz aqui, a gente gabaritado, porque a gente só quer mudar a forma de pensar de todo mundo que tá assistindo a gente. É isso aí, Rica. Certo, Rafa? Perfeito. Valeu, meu parceiro. Até o Valeu, próximo. bom dia, boa noite, boa tarde. JDcast. Tchau, tchau.